Triratnaya Locho Sampo Pelgu Tashipa Tuchen Tempe Trileya Noda Pegedro Lozam Pesepati Palden La Mehesha Blasoad Oma Guru Vajradhara Sumati Muni Shasanikama Uttavadanye Sri Bhadra Vasamanya Sawasidi Homo Maguru Vajradhara Sumati Muni Shasanikama Uttavadaye Sri Bhadra Vasamanya Sawasidi Hu Pakya Kekuda Dagilu Pakya Kesuda Dagina Pakya Ketuda Dagi Danye Mechitu Jingialo Makya Kekuda Dagilu Makya Kesuda Dagina Makya Ketuda Dagi Danye Mechitu Jingialo Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha Maitreya Maitreya Maha Maitreya Arya Maitreya Soha Maitreya Maitreya Maha Maitreya Arya Maitreya Soha Maitreya Maitreya Maha Maitreya Arya Maitreya Soha Ahum Karuna Karuna Maha Karuna Arya Karuna Soha Ahum Karuna Karuna Maha Karuna Arya Karuna Soha Ahum Karuna Karuna Maha Karuna Arya Karuna Soha. Okay, hi everybody. Let's continue with the Medicine Buddha. Okay. So this morning we looked at the, we explained a little bit more. No, we did like short sadhana. Okay. So, what else is there to say? So the medicine, can you hear me? The Medicine Buddha practice, traditionally they say you should do it on the 8th day of the lunar month, but actually you can do it any time, yeah? Okay? Any time is the best time, yeah? Bom, então vamos continuar aqui com o Buda da Medicina. Hoje de manhã a gente viu um pouco mais sobre essa prática, fizemos a sadhana curta.
E a prática do Buda da Medicina, tradicionalmente, se diz que deve ser feita no 8º dia do mês lunar, né? Mas, na verdade, a gente deve fazer qualquer dia, né? Todo dia é um dia bom para fazer essa prática. And like this year, yeah, so I'm going to do Medicine Buddha, Black Manjusri and Vajrapani practice, yeah? It's kind of like a kit of why, because we all need to get better after the pandemic, yeah? So I thought I'd talk a little bit about that, yeah? Tomorrow we're going to do Black Manjusri as well, yeah? Okay? Então, o Buda da Medicina, o Manjushri Preto e a prática de Vajrapani, essas três a gente vai fazer nesse ano. Elas são como um kit, né? Que para a gente se sentir melhor, para nós melhorarmos, né? Depois do período de pandemia. So Lama Ganshin, no? Out of in our tradition, there's maybe about 200 different meditation practices, okay? Around, yeah? So Rinpoche selected a few that he thought, for us, that was the most important one. So definitely Medicine Buddha, Black Manjusri and Vajrapani. Yeah, he thought we need, yeah, okay. Então, na nossa tradição, deve ter mais ou menos umas 200 práticas diferentes. E Lama Ganshin selecionou algumas que ele considerou importantes para nós, né? Entre elas, essas práticas do Buda da Medicina, do Manjushri e do Vajrapani. Okay, so somehow, if you got good at one, you could just do one, you know. It's true, you know. You could just, for example, you could just do Medicine Buddha, and if you got super good at it, everything else would be okay, you know. But why there's different, these are called action tantras, yeah? So an action tantra is a bit like a tool, you know, to achieve something, okay? So with Medicine Buddha, we're trying to achieve healing, okay, obviously, yeah? With Black Manjusri, protection, yeah? And Vajrapani, especially healing of like psychological problems, yeah? Even though that's included in the Medicine Buddha, generally we do the Vajrapani practice when people's minds are not very stable, yeah? Okay. Então, na verdade, tem essas três práticas, mas se você quiser fazer apenas uma, gostar de uma e fizer uma, tá ótimo, né? Vai ser muito bom, você vai ficar bem de um monte de coisas. Mas o que acontece é que essas três práticas são práticas do yoga, do Tantra de ação. E o Tantra de ação, ele é como uma ferramenta, são ferramentas para você atingir, né, alguma coisa. Então, nesse caso, o Buda da Medicina, né, é para você, então, atingir a cura, o Manjushri Preto, proteção, e o Vajrapani é para problemas psicológicos. Embora que na prática do Buda da Medicina também, né, seja voltada para isso, mas no budismo se diz que quando você tem problemas psicológicos, essa parte toda assim, concentrar mais nisso, é a prática de Vajrapani, que é a prática para você obter uma estabilidade mental. Now, Black Manjusri actually you're supposed to do in the morning, actually the first thing actually, yeah? You're supposed to do it, they say you're supposed to do it before you say anything, yeah? A do Manjushri Preto, a prática deve ser feita pela manhã. No, David, if possible. É possível, né? Mas é uma orientação que tem de fazer pela manhã bem cedo, ou seja, antes de você falar qualquer coisa. Why? Because I think because you're supposed to only say positive things is the idea, yeah? Porque a ideia é que, então, antes de você dizer qualquer coisa, você esteja falando coisas positivas. Essa que é a ideia. Okay, anyway, so you can do any order, actually, but Medicine Buddha, Black Manjusri, as you like, yeah? You can combine them in any way, any time in the day, yeah? So if you like to do both, just do both, yeah? As you feel, as you can, you know? Então, você pode fazer essas práticas em qualquer ordem, né? E combiná-las, fazer a qualquer hora, do jeito que você for melhor para você. Fazer ambas, enfim, do jeito que você achar melhor. Okay, so far we did the long Medicine Buddha sadhana. We also did this one, yeah, okay, yeah. And we did the short one that was in this book, yeah. So we did long and short 7 Medicine Buddhas, and we did this one. So now what we're going to do is the world's shortest Medicine Buddha sadhana, yeah. Yeah. Now what? Sorry. World's shortest. Shortest. Yeah. Então, a gente já fez a prática longa do Buda da Medicina, né, essa sadhana aqui. A gente já fez a curta, já fizemos hoje uma curta também, uma pequena.
E agora a gente vai fazer a mais curta de todas. Okay, so why is because we're starting to do the Medicine Buddha retreat together, okay? Yeah. So on Saturdays we'll do this one or we'll do the other one of Rinpoche as we feel like, yeah? And then many people were asking what in between what should they do? So in between really they should do one of these sadhanas, you know? One of them. Yeah, and every day, you know. But then people always want to know what's the shortest possible. This is not really the best question, yeah, because it means really they don't want to practice, yeah, too much. But anyway, yeah. So if I tell you the shortest, it doesn't mean it's okay. It just means you, okay, sometimes, you know, in the traffic or something, yeah. But it doesn't mean you should only do that, yeah, okay. Because it mean, otherwise you don't really get the feeling, no? Então, agora a gente vai fazer juntos, né, o retiro do Buda da Medicina. Então, aos sábados, vai ser feita uma ou outra dessas duas sadhanas, né? Vai fazer às vezes uma, às vezes a outra. E as pessoas perguntando, bom, e aí, né, durante a semana, assim, o que a gente deve fazer, né? Então, a gente deve fazer uma delas, né? Escolher uma para fazer. Mas aí as pessoas também sempre estão preocupadas em saber qual que é a versão mais curta que existe de todas, né? Se é possível fazer uma versão mais curta ainda. E ela falou que então ela vai mostrar essa versão, mas que não é uma coisa para a gente então, só vou fazer essa mais bem curtinha toda vez. Isso é para de vez em quando, né? Você não teve tempo, aí você está... Actually, short means you're already good at the practice, okay? Not I'm just starting and I can't be bothered, yeah? Okay? If you can't be bothered, just don't do it. It's easy, you know? Yeah, really, you know? But the long sadhana is when we're beginning, when we're learning, to understand everything. Then as we know very well, then okay, you don't need to say too much. That was the idea, actually, you know? Yeah. Então, na verdade, a prática mais curta é quando você faz, quando você já está bem, tem bastante prática na longa, né? Você primeiro faz a versão longa, aí você se familiariza com a prática, e quando você já tem uma experiência com a prática, aí qualquer uma delas vai fazer, né, vai ser boa, vai fazer efeito, né? Então, quando você já tem bastante experiência com a versão longa, você já não precisa dizer tantas coisas, repetir tantas coisas, você faz a mais curta. Anyway. E, de qualquer maneira, ela está dizendo isso, que essas versões muito, muito resumidas não são para ser feitas todos os dias, é para de vez em quando, porque senão você não tem a sensação. Anyway, just do your best, okay? Better something than nothing. So what we're going to do is this, yeah? Now we're just going to do it in Portuguese, okay? Yeah? Então a gente vai fazer em português. Like you, okay? Okay, apart from the first bit, yeah? So you have to do refuge, bodhicitta, guru yoga, and then we read this in Portuguese. And let's we can put the timer on the phone and we will measure how long it takes, okay? Então, a gente vai... Essa prática, antes de começar, supõe que você já fez as práticas preliminares do guru yoga, e aí você começa. Então, agora a gente vai cronometrar para ver quanto tempo leva para fazer essa prática. Okay, Sangye Chodan Sogi Chonala Janchu Badu Dani Kyasuchi Dagi Jinsogi Pesonanki Drula Penchi Sangye Drupasho Sangye Chodan Sogi Chonala Janchu Badu Dani Kyasuchi Dagi Jinsogi Pesonanki Drula Penchi Sangye Drupasho. And Buddha, Dhamma e Sangha tomam refúgio até a iluminação. Para realizar os propósitos dos outros e meus, vou gerar a mente da iluminação. Luchuzampo pelgu tashi patu chentem petrileanoda pegedro lozam peze pachen paldela meheshabla sowade omaguru Vajradhara Suhumati Muni Shahasane Kama Uttavadane Sri Mahadra Vasamanya Sawasidi Homo Maguru Vajradhara
Dara Sumati Muni Shasane Kama Uttavadanye Sri Bhadra Vasamanya Sawasidi Humoma Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Kama Uttavadanye Sri Bhadra Vasamanya Sawasidi Hum Pakyo Kekuda Dagilu Pakyo Kesunda Dagina Pakyo Ketuda Dagi Danya Mechitu Jingilo Makyo Kekuda Dagilu Makyo Kesunda Dagina Makyo Ketuda Dagi Danya Mechitu Jingilo. So Rinpoche, in the form of medicine Buddha, dissolves into our heart. Então, Lama Gangchen Rinpoche, na forma do Buda da Medicina, se dissolve no nosso coração. So we are blessed, and our mind is mixed with the holy mind of our Guru. Então, nós somos abençoados e a nossa mente se mistura com a mente sagrada do nosso Guru. Everything dissolves into emptiness, like switching off a TV. Tudo se dissolve na vacuidade, como desligar uma televisão. Om Sobawa Shuddha Sawa Dharma Sobawa Shuddho. This means all our ordinary preoccupation and worry and thought is gone, cancelled, okay? Isso significa que todos os nossos pensamentos, as nossas preocupações e problemas, eles se desligam, são cancelados. Page 4. Página 4. Da vacuidade surge a sílaba PAM. Esta sílaba se transforma em flor de loto de 4 pétalas. Em seu centro está a sílaba A. Sílaba A se transforma em disco de lua, sobre a qual eu surjo como rei de medicina de cor azul. Minha mente direita está no mudra da suprema generosidade e segura a fruta medicinal Mirobala. Minha mão esquerda está no mudra da concentração meditativa e segura um pote de mendicância repleto de néctar. Tenho todas as características de um Buda, uso as 3 vestes monásticas e estou sentado na postura Vajra. Page 6. Página 6. So this mandala of Dakinis is exactly like self-healing. White, yellow, red and green, yeah, okay? Here it's jumping, yeah, but in front is a white one, here is a yellow one, behind is a red goddess, and on that side is a green one, okay? Então esse mandala... So it's like 5 Supreme Healer Buddhas, isn't it? The color in the center is blue, Akshobhya, so easy, no? Esse mandala, então, agora, né, com as deusas, ele é idêntico ao mandala da Autocura, né? Então, o que você tem, igualzinho, você tem a Akshobhya azul no centro, né? À direita você tem a de cor amarela, na frente cor branca. White, yellow, red, green, yeah? Então, amarelo, branco, vermelho e verde. Okay. So we have, anyway, okay. Na pétala direita está a deusa de medicina, no Gelma, o ornamento da riqueza de cor amarelo. Na pétala de trás está a deusa da floresta, Madhya Drindema, aquela com pescoço de pavão de cor vermelha. Na pétala frontal da flor de lótus está a deusa dos canais, Drupelodro, a totalmente realizada e inteligente de cor branca.
Na pétala esquerda está a deusa das árvores, Onchama, a detentora da luminosidade de cor verde. Todas as quatro deuses têm na mão direita a fruta mirobalam e na mão esquerda um vaso de cristal cheio de néctar. O guru de medicina E as quatro deusas estão ornamentados no chakra da coroa com a sílaba Om de cor branca, no chakra da garganta com a sílaba A de cor vermelha e no chakra do coração com a sílaba Hum de cor azul. Do rum azul de nossos corações emanam raios de luz que convidam os seres da sabedoria que são idênticos aos seres de compromisso. Okay, we do like this. Za, hum, bam, ho. Okay, so this one over this one. Yeah? That one, yeah? Anyway. Za, hum, bam, ho. Okay? Yeah? Za, hum, bam, ho. Os seres de sabedoria e os seres visualizados se tornam uno só. Okay, oferendas like before, no? Okay. As oferendas. Om Bekanse Ranza Sapariwari Agyam Padyam Pyupe Dupe Aloke Gede Nyude Shabda Pratitsahum Soha. Oferesco, respeitosamente, minhas homenagens e compromissos ao Guru da Medicina, com as deusas dos canais da medicina, das florestas e árvores, que eliminam as doenças e sofrimentos causados pelos 3 venenos. No centro do meu coração, a sílaba azul rum repousa sobre um disco de lua cercado por uma guirlanda de sílabas mântricas que emanam raios de luz que tocam os corpos e os implementos meus e das deusas. Raios de luz emanam mais uma vez e realizam os 2 propósitos. A luz agora retorna e se absorve em mim, purificando-me de todas as doenças, danos, ruínas, obscuridades e concede as realizações supremas e comuns. Okay, so that with talking took like 9 minutes. It's not much, yeah? Okay, very short, no? So now we do the mantra, yeah? Okay. Então, tudo isso que nós fizemos até aqui levou 9 minutos. So actually, no talking, maybe 7 minutes, it's okay, you know? Yeah? E porque ainda a gente conversou um pouco, então provavelmente leva uns 7 minutos. E agora vem a recitação do mantra. So we're Medicine Buddha. Now in our heart is the energy of healing, yeah? So like we can do for our friend, our family, our pet, for Ukraine, whoever needs, okay? If you're sick, let's say your shoulder is sick, you put the Medicine Buddha on your shoulder, or I don't know, on your eye, on your gallbladder, wherever, yeah? Okay? And it's helping. So there's like many little Medicine Buddhas where is needed, okay? Yeah? Or in your nerves, wherever, you know, in your blood, wherever, in your brain, wherever you need it, yeah? Então agora a gente visualiza, né, no nosso coração, tem a sílaba Hum, tem o mantra, e aí a gente emana um Buda da medicina, essa energia para quaisquer que seja, para onde a gente quiser, seja para nossos parentes, amigos, para a Ucrânia, enfim. E aí, ou se a gente tem algum problema de saúde, a gente visualiza esse Buda da medicina nesse local, né, se for no ombro. You can have like millions of Medicine Buddhas inside you if you want, like little ones, yeah? Você pode visualizar inúmeros pequeninos Budas da medicina dentro de você, né, nesse momento. Okay. Also, as it says, the lights go out to the medicines that the goddesses are holding, so you bless all your medicine before you eat them, no? Então, como diz aqui na visualização, primeiro essa luz vai para as plantas medicinais, né, para os remédios que as deusas têm na mão. Então, nesse momento, a gente abençoa todos os nossos remédios. So you put your medicine there, no, in front of you, and you do your mantras, yeah? E a gente pode colocar todos os nossos remédios na nossa frente e rezar um mantra e abençoar os remédios. Okay. Tayata Om Bekanse, Bekanse, Maha Bekanse, Bekanse, Ranza Samugati Bekanse Soha.
Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Ranza Samugate Bekansa Yesuha
Tayata Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Bekaze Raza Samugate Bekaza Yesu Tayata Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Bekaze Raza Samugate Bekaza Yesu Tayata Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Bekaze Raza Samugate Bekaza Yesu Tayata Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Bekaze Raza Samugate Bekaza Yesu Tayata Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Bekaze Raza Samugate Bekaza Yesu Tayata Om Bekaze Raza Samugate Bekaza Yesu Oyata Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Bekaze Raza Samugate Bekaza Yesu Tayata Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Bekaze Raza Samugate Bekaza Yesu Tayata Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Bekaze Raza Samugate Bekaza Yesu Tayata Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Bekaze Raza Samugate Bekaza Yesu Tayata Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Bekaze Raza Samugate Bekaza Yesu Tayata Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Raza Samugate Bekaza Yesu Tayata Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Bekaze Raza Samugate Bekaza Yesu Tayata Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Bekaze Raza Samugate Bekaza Yesu Tayata Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Bekaze Raza Samugate Bekaza Yesu Tayata Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Bekaze Raza Samugate Bekaza Yesu Tayata Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Bekaze Raza Samugate Bekaza Yesu Tayata Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Bekaze Raza Samugate Bekaza Yesu Tayata Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Bekaze Raza Samugate Bekaza Yesu Tayata Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Bekaze Raza Samugate Bekaza Yesu Tayata Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Bekaze Raza Samugate Bekaza Yesu Tayata Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Bekaze Raza Samugate Bekaza Yesu Tayata Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Bekaze Raza Samugate Bekaza Yesu Tayata Om Bekaze Bekaze Maha Bekaze Bekaze Raza Samugate Bekaza Yesu. So please, you do what mantras you can, you know, like, I don't know, maybe try and do at home if possible in a quiet moment. You know, it's better than doing it in the car, but if you have no other opportunity, then better do in the car than not at all, yeah? Então, por favor, a gente deve fazer o máximo de repetições do mantra que nós pudermos, né, de preferência na nossa casa, que é melhor do que fazer no carro, mas se não tiver outro jeito, a gente pode fazer no carro também. Okay, and at the end you blow, yeah? You blow on your hand, yeah? And you go like this, no? Yeah? And imagine all the life energies absorbing into your central channel. Also your medicine, you get your medicine and you go
and you blow on it, so then it becomes more powerful, yeah, okay? So then also, let's say you have to take, I don't know, like a strong medicine, like cancer medicine or something. You shouldn't have aversion to it. You think, anyway, this is medicine Buddha helping me, okay, yeah? Okay? So whatever medicine it is now, it's nectar of medicine Buddha, okay? Então, nesse momento, a gente assopra, né, a nossa mão e com esse dedo da mão direita faz isso, né? Toca esses pontos e visualiza, então, que toda a luz e toda a energia se absorve em nós, no nosso canal central. E nesse momento também, se a gente tiver colocado os remédios na nossa frente, nós sopramos os remédios. Então, ela está dizendo, mesmo se forem medicamentos, às vezes, muito fortes, por exemplo, para um câncer, a gente não deve ter aversão ao medicamento. Or AIDS medicine, people, many people have to take this kind of stuff, no? Sim, ou medicamento às vezes para AIDS, né, coisas mais fortes. A gente deve fazer isso, soprar e visualizar que isso agora é um néctar, né? É o Buda nos ajudando. A gente não deve ter aversão ao medicamento. Or vaccine, actually. You could do it if you're being vaccinated, yeah? We don't like being vaccinated, but we have to be, no? So then you blow on your, say, medicine Buddha mantra, see it as nectar, yeah? Mesmo a vacina, às vezes pode ser que você não goste de tomar vacina, mas a gente deve tomar. Então você faz isso na hora que você estiver tomando, recita o mantra, né, sopra e visualiza que então agora isso é um néctar do Buda da Medicina. Also, when you're eating and drinking, you can blow on your food. Food and drink is also medicine, or it can be poison, depending on what we have. But it should be medicine, so we blow on our lunch, no? Então, da mesma maneira, quando nós comemos ou bebemos, nós devemos fazer isso, né? Porque aquilo que a gente come e bebe pode ser o nosso remédio, mas também pode ser um veneno. Então a gente faz da mesma maneira. Then short dedication. Gewadi inyo duda mempa gelpo hodrogyone droachi kyamalupa dei salagopasho. Pelo mérito desta prática, possa eu alcançar rapidamente o estado de rei de medicina e conduzir todos os seres sencientes, sem exceção, ao estado de iluminação. So when we're tired, when we're stressed, when we're anxious, do medicine Buddha, yeah? It's very, very useful, you don't have to be just like physically sick, but every time we're emotional and not so feeling so well, you can do this, yeah? Então, toda vez que nós estivermos cansados, estressados, ansiosos, a gente pode fazer essa prática, porque esse mantra, essa prática não é apenas para os nossos problemas físicos, mas também para questões emocionais, né? Quando a gente não está assim, se sentindo tão bem. Okay, so very easy, very short, very useful. Yes, Gabriel, do you want to say something? I have a question. In Portuguese, please. Tem uma pergunta. Em outras práticas, tem, por exemplo, o Vajrayogini na sadhana fala para na hora de comer qualquer tipo de comida, para fazer uma visualização diferente, né? Espera. Desculpa. It's okay. You have a nice smile as well, yeah? A pergunta é, em outras práticas que, por exemplo, na hora de comer alguma coisa, tem um outro tipo de visualização na hora de olhar comida, pegar comida e outra recitação de mantra. Se essas duas, por exemplo, estiver fazendo essa outra prática e também em Buda da Medicina ao mesmo tempo, qual seria a forma correta de fazer esse tipo de coisa do dia a dia, ao fazer duas práticas ao mesmo tempo? Well, when you feel like doing the medicine Buddha one, do the medicine Buddha. And when you feel like doing the Vajrayogini blessing of food, do that, yeah? I mean, it's just like, for example, yeah? For example, I've been noticing that if I do medicine Buddha before I go to sleep, I feel it's like I kind of relax more, it's good, We have to experiment, and each one we see what it's doing, Like, of course, there is a way to bless the food according to the highest yoga tantras, Like, very profound way, everything is the nature of the five fathers, the five mothers. And this is more simple, okay? Sometimes we want more simple, yeah?
I mean, like in Medicine Buddha, you can imagine everything dissolves from Om, everything dissolves into it. Your food dissolves into Om and becomes nectar, yeah? Also possible, yeah? So it's like life nectar, medicine nectar, you know? So, but just most people, they don't really have time. So at least say the mantra and blow, like, yeah? Yeah? You know, like, oh, maybe not that, yeah? Like, for example, yeah? You know, okay. Anyway, we do Om Ahum, no? You can say the mantra of Medicine Buddha, yeah? And it becomes like medicine. No? So why not? No, it's easy, yeah. You know, also actually, if let's say many times there's like animals dying and stuff, then you can blow on them with the mantra of the Medicine Buddha. This is super beneficial, yeah. And of course, also not only animals, but you know, also with people, you know. But yeah, we pray, you know. But with animals, you just helps, no? Bom, então, respondendo a pergunta, no dia que você quiser fazer como a visualização, como está na prática que você faz, de Vajrayogini, seja qual for, ou do Buda da Medicina, você escolhe. Você pode fazer uma, quando você está a fim de fazer outra, você faz a outra. E aí você vai tendo a experiência. Ela deu um exemplo, por exemplo, que ela notou que quando ela faz o Buda da Medicina antes de dormir, ela relaxa mais. Ela teve essa experiência que ajuda ela a relaxar, né? Então, por exemplo, essa questão de abençoar a comida, no Yoga Tantra superior, do Alto Yoga Tantra, eles têm uma maneira muito profunda de visualizar isso, né? Que tudo se transforma em vacuidade, etc. e tal. E aqui na prática do Buda da Medicina é mais simples, né? E às vezes você quer fazer alguma coisa mais simples, então você pode fazer, alternar, pode fazer do jeito que você acha melhor. E uma ou outra, né? Você pode visualizar também que a sua comida, se tudo se dissolve na sílaba Om, né? E aí vira um néctar, né? do Buda da Medicina, um néctar medicinal, aliás, um remédio, um néctar medicinal, com a prática do Buda da Medicina. Ou simplesmente, se você não tem tempo, você pode recitar o mantra e soprar na comida, né? Antes de fazer um ahum, né? E aquilo se transforma em néctar. É uma maneira mais fácil. Essa prática também de soprar, né? Rezar o mantra e com sopro, você pode também fazer com animais quando eles estão morrendo, né? Ajuda, ou mesmo com pessoas, né? Se você estiver rezando por elas, mas é uma coisa simples que é de benefício. Anyway, so this year we're going to experiment with different kinds of healing, okay? Yeah, because it seems like a good moment now after everything that's happened recently, no? We're going to experiment with different kinds of healing, yeah? I know that self-healing is healing, but it's a different kind, you know? This is actually very profound, you know, transforming your aggregates, and it's like the highest tantra stuff. Now this is actually more easy, yeah? Okay? You know, sometimes easy is good, okay? We don't always need to do super complicated things all the time, you know? Então, a gente está tendo a experiência de um tipo diferente de cura, né? Por exemplo, na prática de autocura é diferente, né? Uma coisa mais relacionada com a Autocura Tantra, de você purificar os seus 5 agregados, é uma coisa muito profunda, né? Mais complicada, talvez. E essa aqui é uma forma, talvez, mais fácil, mais simples. E às vezes, o fácil é bom também. Camilla, do we have access to these pictures? Not sure. I think I might. Because it'd be nice if we can project them on the screen, yeah? We don't have them. Because I know I have them in Italy. Yeah? Okay. So we don't have any of these pictures for the... Could you contact Annalisa and ask her, yeah? Yes. Yeah? Okay, because actually what I'd like to do, if possible, is I'd like to show you some of these beautiful pictures that's in Rinpoche book, which are called the 80 Medical Tantras, yeah? So beautiful. And it's like an overview of Tibetan medicine. So gorgeous, so beautiful, yeah? So this is traditionally how Tibetan medicine was taught. That's nice, yeah? This is how Tibetan medicine was taught, yeah? Based on these 80 images, and all the concepts and ideas are inside there, yeah? So hopefully soon we're going to publish this book in Portuguese, then you have your own little set. Rinpoche liked this a lot, yeah? He really wanted us to have these pictures. You might think, oh, it's a bit small, but anyway, just to create a positive interdependence, he wanted us to have these images, yeah?
Então tem essas imagens no livro, nesse livro do Buda da Medicina, que são os 8 tantras da medicina, né, que é a maneira como a medicina tibetana, eles mostram como a medicina tibetana foi ensinada, foi transmitida. E o Lama Ganchen gostava muito dessas imagens e tal, e a gente vai ver uma maneira de ter acesso a elas, né? Ela queria Okay, mostrar anyway, we will essas see. imagens. If maybe we will, maybe we won't. Who knows? Yeah. A gente Anyway, vai if ter not, isso we'll em just. português. I thought actually now what we'll do is start this. Look, see, this bit is the sadhana, okay, the long sadhana of the medicine Buddhas. These are all the beautiful tankas, which maybe we can project on the screen. So interesting, yeah. Tá, então, And this bit here is a summary of the basic concepts of Tibetan medicine. Yeah, this middle part. Yeah. Which made Lama? I can take a picture. Rosana suggested we can take a picture and then project. Okay, we'll just start with the first one, Rei de Buddha de la Medicina, then we'll take some, yeah? But let's take the first 1, 2, 3, 4, up to page 239. That would be good, yeah? See, modern technology, we will not be defeated. Yeah? Então, o livro, né, como a Lama está mostrando, a primeira parte dele é justamente a sadhana mais longa do Buda da Medicina, aí depois vem todas essas imagens dessas tankas, né, da medicina tibetana, e depois tem uma parte que é tipo um sumário dos conceitos básicos da medicina tibetana. O livro é Okay, composto maybe also you can dessas do 275, yeah? 277, 279, yeah? And also, let's have a look. It has no numbers in this edition. No? English one. No, really? No. Okay, take my Spanish one. Take the numbers. Yeah? Okay. Did you take the numbers? Yeah, I can, just a second. I think I can manage it. But did you remember the numbers I just told you? 275. 275, 277, yeah? 279, yeah? And then, okay, then, we can't do it all today, so we'll just do like 339, yeah? Which is a cool one, yeah? Okay? Okay, so anyway, this book is available in Spanish, English and Italian at the moment, and hopefully soon will be in Portuguese. It's the summary of the medical teachings we received from Dr. Pasang and when we had the School of Medicine in the Kumpan in the early 90s, yeah? I mean, it's part of them anyway, part of the first 2 tantras, yeah? Okay? Então, esse livro, atualmente, ele está disponível só em inglês, espanhol e italiano, e logo a gente espera que esteja em português. Então, tem esse sumário da medicina tibetana, que foi composto... Okay, perfect. Yeah, we'll start like this, yeah? Okay. Okay, anyway. So, let's look at these, because this is more fun, yeah? Okay, this is... There's 80 of these tankas, yeah? And it's a complete illustrated guide to Tibetan medicine, yeah? So actually there's a book, a big book, and it explains everything. I've got it in Spain, yeah? And okay, so this is the palace of the medicine Buddha, okay? This is first tanka, yeah? So this is what we're doing, the medicine Buddha practice. And it's a bit like this one, actually, yeah? So this is Sudarsana, beautiful to behold, yeah? And this is his palace, yeah, with the Buddha garden around with all the different healing plants, yeah, like Rinpoche wanted, beautiful, no? Like Rinpoche wanted to do in Campos and Cruzilius, yeah? Yeah, so on the 4 sides, the plants have different qualities depending on the sun and the moon and the seasons and so on, yeah? Okay? Então, essa primeira tanka... Essas tankas, né, tem um livro enorme e tal, e elas estão descrevendo mesmo, né, todos os princípios, os básicos lá da medicina tibetana. Essa primeira aí, ela mostra o palácio do Buda da Medicina, da prática do Buda da Medicina, né, na terra de Sudarsana. E aí a gente pode ver, né, que é como Lama Ganchen falou
para fazer, né, tanto os Borobodurs em cruzilha, né, de plantar as plantas medicinais diferentes nas direções, em cada direção, e a gente pode ver que elas são diferentes, então, de acordo com a incidência solar, né, em cada direção, elas crescem de maneira diferente. Okay, so inside there is the Medicine Buddha, the 7 Medicine Buddhas, and all the kind of holy beings interested in who are guiding and leading healing. Actually, at the top left is Ganesha, actually, yeah. And he's also the Lord of Vedic astrology, actually, which is, astrology is related to medicine, yeah. Yeah. Yes. Down at the bottom are the Nagas, yeah. So the Nagas are the guardians of wisdom, yeah, okay. Hatha Yoga was taught Patanjali, yeah? He was a Naga, actually, who came in the human world to teach yoga, yeah. Yeah, and then all the different rishis and masters of healing, okay. Então, aí dentro do palácio, né, Where's my stick? Então, todos os seres e tal, para quem o Buda da Medicina está ensinando, vamos dizer. Então, em cima a gente tem uma representação de Ganesha, né, que está representando então a parte da astrologia védica, né, que a astrologia védica está relacionado com a medicina. Aí depois tem os Nagas. Here, there's Nagas, no? Os Nagas. I think depois, Nagas, sim, Guru Patanjali, né? Isso é. Patanjali was a Naga, yeah. Que era um Naga. Yeah. E aqui, here. Then there's many rishis, masters of healing. Enfim. Os mestres de cura. Yeah. Estão todos dentro do palácio. Okay, the Medicine Buddha, it's got one like Rinpoche throne, no? With this like gateway, you know, with the, or like this one of Lama Michel, no? With the 6, this symbolizes we should practice the 6 bodhisattva perfections, yeah? That we have a Mahayana at this like gateway. It's the same like on these thrones, yeah? Yeah? It's to show that anybody practicing healing, we need generosity, ethics, patience, energy, concentration and wisdom, okay? Então essa parte em cima, assim, como tem em cima dos tronos, né? Aquela borda. Ela representa as 6 perfeições do Bodhisattva. Então está dizendo que qualquer um que queira praticar a cura, né? Tem que praticar as 6 perfeições, a generosidade, a moralidade, etc. So, anybody who wants to do it, the idea is that anybody who does healing should do it with the Mahayana attitude, you know? Então a ideia é que qualquer um que quiser praticar a cura tem que praticar com uma atitude Mahayana. So it's not like you can't make money from it, but that definitely should not be your first point, yeah? The main point should be to take care of others, yeah? Okay? And then, of course, you need some money to live on, so of course you need something back, yeah? But not as the first point. If it becomes the first point, it's not good, yeah? Okay? Então a ideia é que a sua primeira intenção, motivação, não seja você ganhar dinheiro com aquilo, né? É claro que você precisa de dinheiro, né, para sobreviver, mas não deve ser a sua primeira motivação. A sua motivação principal para trabalhar com cura é de realmente cuidar das outras pessoas, dos outros. As you can see, there's many little houses around, yeah? It's going to be like in Cruzilhas, our eco-village. Então a gente vê que em torno do palácio aí do mandala tem essas casinhas, né? Tem um monte de casinhas que então falando que vai ser como cruzilha, né? Que vão ter as casas em torno das pessoas. So it's called beautiful to behold the palace of the Medicine Buddha, like kind of like the Alhambra of Granada, yeah, with many beautiful pillars and decorations, yeah, full of jewels, light and plant medicines. Então o palácio do Buda da Medicina, que é o belo de se beautiful to behold. De contemplar, belo de contemplar, o nome, né? So it means if you want to study medicine, you should do the practice of Medicine Buddha. If you want to be a healer, you should do the practice of Medicine Buddha. If you just want to feel better, you should do the practice of Medicine Buddha. That's why he's on the first page, yeah? Okay? Então, o que está dizendo aí é que para você trabalhar com cura, você tem que fazer a prática se você quer ser um curador, a prática do Buda da Medicina. Se você quer se sentir melhor, você deve fazer a prática do Buda da Medicina, e por isso que essa é a primeira tanca. Então esse palácio, que é o bonito de se contemplar, ele tem pedras preciosas, enfim, é um lugar muito, muito lindo. Okay.
He's holding the 3 myrobalan plants that balance the elements and the doshas, the humours, and in his pot is long life, wisdom, and all kinds of medicine, yeah? Então ele segura na mão, né, as 3 plantas Mirobalan. Actually, Camilla, if you want to take some more photos, yeah? You can photograph as many as you can, and we'll whiz through them, yeah? Yeah. Que são as 3 plantas que equilibram, né, os humores, os doshas e curam quase todos os problemas. And anyway, so he's showing us what, you know, actually the result of medicine is long life, wisdom, and good health, yeah? Okay. Então, o resultado, né, desse remédio é a vida longa, a sabedoria e a long life, beauty, long life, health e saúde. Okay, next picture please, Camilla. Yeah, in the Tibetan medical schools, they have all these, they're like big tankers and they're all around the walls, yeah? Okay, and you look at you, by understanding the tankers, you understand the teaching, yeah? Então, essas tancas que mostram aí o sistema da medicina tibetana. Next one, next one's this one, the tree. Quando você observa, você aprende tudo. Tudo está representado nas number tancas. 2, please, yeah? Todos os princípios. Né? Elas demonstram tudo. Okay, the next tanker is called the tree of healing, a tree of life, yeah? Very nice, yeah? A próxima é a árvore da vida. Actually, many years ago, the Mensikang of Dharamsala, they were doing a tour, yeah, in Europe, and they came to Milano, yeah, okay? And at that time, I remember Rinpoche made me draw all these trees, yeah, and I made a little booklet. I must find it, actually, and then maybe we can republish it, yeah? Still have it somewhere. Is this number 2 or number 3? This is number 2, okay. This is the tree of health and unhealth, actually, yeah, okay. Very nice, yeah? Oh, so you can see this tree, yeah, okay. The colours are the elements, yeah? Super nice, yeah, okay. Actually, it's illustrated, so it's all explained, yeah? Okay, this is in handwriting, but anyway, I have the version where it's all explained. It's okay to... So, okay, here. Essa é a árvore do que é saudável e do que não é saudável. Ela tem as cores dos 5 elementos. Okay, so, hang on 1 second, let's explain this. This is the explanation of what's called the root tantra, yeah? The first tantra. And if we understand this, basically we get an overview of the whole thing, yeah? Okay? Então, essa é uma representação do primeiro tantra, do tantra raiz. Então, se a gente entender isso aí, a gente consegue... É mais fácil entender o resto. Hang on 1 second, let's have a look in here. Okay, so anyway, so on here, what's illustrated is illustrated, there's 5 elements, yeah, and 3 humours, yeah. So the 5 elements, like Lama Genshin always used to say, the 5 elements are the basis of our life, yeah. So there's space, wind, water, earth and fire, okay? Então, essa árvore representa os 5 elementos e os 3 humores, né? Os 5 elementos são as bases da vida, né? Então, espaço, and if our 5 elements are healthy and well, then we can do whatever we want in life, yeah? And in fact, this is on the top, it shows the fruit of having a healthy life. I don't know if you can find it exactly, but it shows like long life, wealth and happiness somewhere here. Yeah? Anyway, somewhere there. Yeah. Então, os 5 elementos são as bases da saúde, né? Da gente ter saúde. E aí, embaixo, na parte de baixo, tem a representação dos frutos, né? De ter uma vida saudável, né? Que você vai ter longa vida, você vai ter saúde e riqueza. Yeah. Okay, which is fine, yeah. Also, you can use your life to achieve awakening, of course, you know. But health is extremely important. Without health, it doesn't matter what else we have. Without that, we don't have anything, yeah? Então, na verdade,
A gente pode atingir coisas na vida, mas sem saúde não fica bom, né? A saúde é a base de tudo. A gente pode fazer o que se a gente quiser, mas a saúde é mais importante. Yeah? So this picture explains to us like how to become healthy, which is very nice, yeah? Então essa árvore está mostrando para a gente como é que nós podemos nos tornar saudáveis. Okay, 1 second, yeah. So, what is health, yeah? So maybe you can make it a bit smaller, please, yeah? It's too big here. Então, o que é saúde? So, we are healthy when our 5 elements and our 3 humours, wind, bile and phlegm, are in balance, yeah? Okay? Então, nós somos saudáveis e estamos bem quando os nossos 5 elementos e os nossos 3 humores estão em equilíbrio. Yeah, but the thing is, normally, because of our lifestyle, what we eat, the weather, pollution and so on, our emotions, the elements and the humours are always going out of balance. So in the Tibetan medical teachings, they say it's like our elements are like 5 snakes, 5 poisonous snakes in a pot, you know, with the lid sealed. So what will happen if you put 5 different snakes in a pot is they will fight each other, yeah? So this is what happens to us, yeah? You know, so our elements, unfortunately, are not always like working so well, and many times they're producing unbalance and ill health, you know. Então, o equilíbrio vem, né, do equilíbrio dos 5 elementos e dos 3 humores. Mas o nosso estilo de vida, as nossas emoções, a poluição do meio ambiente, tudo isso afetam esse equilíbrio, né, desequilibram, eles saem fora, se desequilibram. No budismo é dito, então, que esses 5 elementos são como 5 serpentes venenosas que estão dentro de um pote, de um recipiente. Então, elas vão brigar, né, umas com as outras, e isso cria desequilíbrio. So anyway, so this is showing basically what we need to take care of, okay, to be healthy. And if we understand this, the rest of Tibetan medicine is just a development of this, yeah? However, it takes some time to fully understand the whole thing, yeah? But this is like an overview, you know? Yeah? Então, essa imagem, ela está mostrando como é que a gente deve cuidar, né, dos nossos 5 elementos, dos humores. Na verdade, toda a medicina tibetana ela se desenvolve a partir disso aí. Okay, so we have the colours, yeah? These are the 5 elements, so we need to bring our 5 elements into balance. So this is our favourite subject, yeah? So that's okay, you know? Rinpoche taught us loads of practices for that, at least theoretically, yeah? Okay. Então, essas 5 cores aí, né, estão representando os 5 elementos e em equilíbrio, como faz para eles se equilibrarem, isso o Lama Gante nos ensinou, né, através de tantas práticas, como equilibrar os 5 elementos. Okay, then here, this is, what do you call it? Wind, bile and phlegm. What do you call it? Like, what do you call it in Sanskrit? Vata, Kapha... Vata, Kapha, Pitta. And Pitta, okay? Or we call Lung, Bekan and Tripa in Tibetan, okay? These are the 3 doshas. Dosha means fault, yeah, by the way. It means there's something wrong with us, yeah? Okay, yeah. So there's 5 parts of each one. Mainly, we talk about the 3 pranas, the 3 winds, yeah, in our tantric meditation, yeah, okay? So actually, we know very well because we just did making peace with the environment, yeah? So who would like to remind me of the 5 pranas that we've been meditating on for the past 6 months? Yeah? Então, In environment practice, what do we have? Here, 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 and here. Does anybody remember? Vocês lembram o nome dos 5 pranas, dos 5 ventos da prática do meio ambiente, que estão em cada um dos chakras? O nome. No, you have to point where. Where is the descendant? E onde está? Okay. Okay. Is where? No, descendant is here. Here is what? Sorry. What's here? That's right. Descending, Tursel lung, okay, down. What's in the navel, everybody? Digestivo. What? Yeah, okay. Equalizing wind, yeah. Equalizing. What's here? Sogzin. What does Sogzin mean? Energia vital, sustentar. Life holding the vital energy. What's here?
ascending wind, yeah, okay. Kengyo, that's the one that allows us to speak, to breathe, and so on. And what's here? Pervasive. What does the pervasive one do? Makes us move, yeah, okay. These 5 pranas, we cannot live without them, okay. Yeah, we talk about this a lot during the Making Peace of the Environment retreat, yeah. Então, aqui desse lado esquerdo, onde a Lama mostrou, these esses three, 3 são os 3 doshas, né, na medicina ayurvédica, que é Vata, Pitta, Kapha, e na medicina tibetana a gente tem o Lung, Bili e Fleuma, né, e que mais? Então, e os pranas, né, os 3 pranas, os 5 pranas, na verdade. Daí ela perguntou se alguém lembrava o nome, a localização desses 5 ventos, né, como a gente faz na prática do meio ambiente. Actually, the way they've painted this here, this blue one is wind, okay? That's the color of wind. So there's like I think this is meant to be the color of the sun and the moon, actually. Yeah. So this is so the solar one is the biles, and the lunar ones is the fluma, the phlegm. Okay. I think that's how they painted it. Yeah. Então aí as cores estão representando o azul, representando o vento, o lung, e o amarelo, aí você tem a energia solar e lunar, né? Então o amarelo representando a energia solar, que é o morbili, e lá o cinzinha, meio branco, representando a fleuma. Yeah, like this. So the sun and the moon energy. We have a 3 energy system, by the way. Like in Taoism, no, they have yin yang. Okay, yeah. We have a 3 energy system, like hot, cold, and neutral, male, female, and gender fluid. You know, no, we do. We have every 3 system in Buddhism. Okay, yeah. Então aqui a gente tem day, night, and dusk. You know. Eclipse. Yeah, eclipse. Yeah. So we have these 3 energies that are moving all the time that we need to bring into balance. So we always do the tantric stuff, no? So we have the central channel and the 2 side channels, yeah. But Rinpoche wanted us to be aware of the medical side of things as well, because then we can take care of our own health, you know. So this is just the basic information, and if we know a little bit about it, we can become more healthy, you know. You know, you don't need to have a PhD in this stuff. It's quite easy, actually, like the basics, yeah? Okay. Então, aqui a gente tem um sistema de 3 energias, né? Por exemplo, em outras medicinas, na medicina chinesa, você tem um sistema de 2 energias, yin e yang, mas no budismo a gente trabalha com esse sistema de 3 energias. Então, você sempre tem, por exemplo, a energia neutra, masculina, feminina, neutra, a energia do dia, da noite, do eclipse. Então, sempre está trabalhando com esse sistema de 3 energias. E aí, isso é uma coisa bem básica, né? Mas se a gente aprender o que está aí, que é uma informação muito básica, já nos ensina bastante de como a gente pode cuidar do nosso equilíbrio, né? De deixar esses 3 energias So from the 5 elements, you see in this tree there's 5 colors, come the 3 humours, the 3 doshas, yeah? Então a árvore tinha 5 cores, e aí dessas 5 a gente forma... From the 5 elements arise the 3 dos humours. 5 elementos, né? Que representam os 5 elementos. 5 elementos surgem os 3 doshas. Okay, so then, okay. Eu esqueci de traduzir dosha, é aquilo que decai, que falta ou decai. Okay, this is the pranas, the winds, okay? Okay, then these are the bile energy, yeah? So bile energy is like the hot-natured energy in the body, okay? Yeah? So we have 2 opposing systems. We have the cold-natured energy, the fluma, and we have the hot-natured energy, the bile, okay? The bile is sort of located in the digestive system, yeah? And tends to rise upwards, and the phlegm, the cold-natured energy, is more or less located here and descends, yeah? So we need to keep these 2 energies in balance in the body. If they're not in balance, we get many sickness, yeah? Então a gente vê aqui do lado onde estão as folhas azuis, que são os 5 pranas, então, né, que representam muito vento. Depois no amarelo a gente tem a bile, né, que é o dosha, o humor bile, na verdade, que representa tudo o calor do nosso corpo, né? Então você tem essa energia de calor. Depois a fleuma, que está associada com essa energia mais do frio. Então o calor está relacionado, o bile mora mais na nossa digestão, né? E é uma energia que tende a subir.
E a energia fleuma, energia fria, né, está mais localizada aqui no superior e tende a descer, movimento descendente. Então, Okay. por isso a gente tem que manter o equilíbrio. So these 5 biles, yeah? Okay, they're actually everywhere, but let's say mainly in the liver, yeah? The duodenum, yeah? The heart, the eyes and the skin, yeah? Okay. Uhum. Então, as 5 bilis, né, elas estão localizadas no fígado, no duodeno, no intestino delgado, no coração, nos olhos e na pele. Okay, so this also, okay, so bile is about digestion, is about the hot-natured energy in the body, yeah? Okay, so this is also where it will start to show up, you know, like for example, like we have, by the way, we have a biotypes, yeah? Okay, like each one of us, like we have like, we're either wind, bile or phlegm or a combination of 2 or 3 of those, yeah? Okay, so each one of us have a tendency for certain kinds of energies to be dominant, yeah? So if you're like a bile person, yeah, okay, so you tend to, anyway, you love everything that's bad for your bile system. So you will end up getting, if you not take care, you get problems in your liver, yeah, or you get like, yeah, in your heart means you get nervous, yeah, you get angry, yeah, and it shows in your eyes go red, yeah, or you go red in the face, yeah. Yeah, so anyway, it's showing both where is the place where it stays naturally and also if you get unbalanced, it will manifest, yeah, okay? Então, dessa maneira, a bile, né, o morbile está mais localizado nesse aparelho digestivo, que é a sede com calor da digestão. E aí a gente tem aquelas pessoas que são do tipo bile, vamos dizer, né? Você pode ter uma associação, né, de doshas, de humores, você pode ter mais uma constituição que tem uma tendência, né, uma dominância maior da bile, ou você pode ter de outro e combinar 2 ou de 3, enfim, tem 7 tipos. E aí você tem, quem tem, as pessoas que têm uma tendência, né, a serem, que são mais desse bile, dessa constituição, em geral elas gostam de tudo aquilo a gente gosta de tudo aquilo que faz mal para a gente, né? E acaba desequilibrando. Então, esse humor, esse dosha, e aí você vai ver isso nesses locais aqui. Então, ela pode ter problemas no fígado, ela vai ter algum problema no coração, os olhos vão manifestar, né? Vão estar com vermelhidão, a pele vai estar com rubor. Yeah, it starts here and then the heat goes up to your head, like you get headache, shoulder pain, fever, this kind of stuff if it gets unbalanced, yeah? E aí, se ele se desequilibra, ele vai subir, né? Ele tem a tendência, isso tem a tendência de ir para cima, o movimento. E aí você pode ter dor de cabeça, dores aqui, né? Nessa região, enfim. Okay, digestive problems, yeah? E problemas digestivos. This is the 5 phlegms, yeah, okay? In the West, people don't like phlegm, but phlegm is healthy, you know, yeah? People think that having no fat at all would be the best, but actually it's not healthy, being completely thin, yeah? So these are the 5 phlegms, yeah, okay? So actually these are illustrated. You see that one there is holding his head, yeah? Because why? Because one phlegm is in your head, yeah? So it's showing the locations, they're touching, you know? You know, like Rinpoche was always like, you know, like with our practice, yeah? So it's all illustrated, yeah? Like you see this one, this is the lunar. This is the downward moving wind. He's like, Yes. It's very graphic. It's a graphic novel, yeah? The movements. Então, lá em cima estão representadas as 5 fleumas. Então, se a gente olhar bem nas figuras, eles estão tocando lá. Tem um que está tocando a cabeça, que é mais ou menos onde se localiza essa energia do frescor, a energia mais fria. E eles estão nas posições, né, onde estão localizadas mesmo. Né, como ali a gente pode ver no vento, um deles está ali abaixado, né, que é esse vento descendente, né, está lá. Enfim. E a gente acha no Ocidente, né, que essa energia de fleuma não é saudável, né, porque está muito relacionada também com a gordura, e que o ideal é não ter nenhuma gordura no corpo, e isso não é bom, não é saudável. Not healthy, yeah? Anyway, so there's 5 phlegms. So where are the phlegms? Okay, actually it's in your brain, actually, your head, your chest, yeah? Your tongue, your joints, and part of your stomach, yeah?
Então, onde estão localizadas essas fleumas, né? Então, estão no cérebro, está aqui no peito, no estômago, nas articulações e na língua. Okay, this phleuma is the combination of earth and water elements, yeah? Now we know a little bit about the elements because we make a piece of the environment, yeah? So phleuma is like earth and water together, okay? Então, a fleuma, agora a gente já sabe um pouco pela prática do meio ambiente sobre os elementos. A fleuma é a combinação da terra com a água. Yeah, okay, this is the bile, so it's fire element, yeah? O elemento, a bile é o elemento fogo And e this água? is, Não. no, fogo, no? Fogo, fire. Ayurveda is fire and water. Yeah, yeah. Okay. Well, it could be, but I'm just I'm thinking like just from here. you know? Okay. And this is prana is wind, no? Wind energy, okay? Actually, this is the energy of our emotions, actually, as well, yeah? Okay. E aí a energia do vento, o vento é o elemento vento, elemento ar, que está relacionado com as nossas emoções. So anyway, also, so that's the energy of our central channel, actually, yeah? Okay, and these are the energies of our two side channels, yeah? The sun and the moon, and the prana is the energy of the central channel, yeah? Okay. Então, essa energia do vento é a energia do canal central. Né? O prana está relacionado ao canal central e as outras duas energias, solar e lunar, estão relacionadas aos canais laterais. Actually, it's nice to know a little bit about Tibetan medicine because self-healing has a very strong component of this ideas of Tibetan medicine. Yeah, Rinpoche was a healing Lama, yeah? So he didn't just want to do like the classic Tantra stuff. He wanted to show the healing effects of meditation. So he linked like in self-healing and all our practice, this healing side which comes from Tibetan medicine, yeah? Então, o Lama Gangchen sempre colocava isso nas práticas, né? Essa parte de cura, né? Dos elementos, etc. E toda essa parte de cura que vinha desse lado aí da medicina tibetana, né? Isso está sempre incluído nas práticas dele. Okay, that's it. 1 second, yeah. So if we go up, yeah, up there, it should be these are the fruits of if you take care of your elements, yeah. So look, it says you can do whatever you want. You can do archery, you can be a sports person, you can be a monk, you can, I don't know, you can achieve enlightenment, you can dissolve into a rainbow, you can, I don't know, look like anyway, I can do everything, yeah. This is meant to be like everything, all possibilities of having fun, yeah. E aí mostra os resultados, né? Os frutos de você ter um equilíbrio dos seus elementos, né, e dos seus humores, né? Então, na verdade, é que você pode fazer tudo que você quiser, né? Então, está mostrando coisa ali, ó, arco e flechas, pode tornar um arco-íris e tantas outras coisas, tudo que é divertido. That means the rainbow means enlightenment, yeah? Okay. Rainbow body, yeah? É o corpo de arco-íris, né, que significa a própria iluminação, né? Então ali está representado tudo aquilo que é mais legal de se fazer. Anyway, there's the medicine Buddha, of course, the patron of medicine, yeah. Então aqui tem And I think these actually are the these are the questioner. One's asking the question, who's Amitabha, and I think the other ones are explaining the tantras, yeah? They would actually the Dhyani Buddhas, yeah? Então aqui tem o Buda da Medicina e tem aqui a gente está vendo os outros estão representados. Provavelmente é o questionador, né, que é Amitabha, e aquele que responde que são os Dhyani Buddhas, né? Who is the questioner is the questioner is Amitabha, yeah? And the one who... On the other, what's called the 4 tantras, yeah? They're taught by the other 4 Dhyani Buddhas. Everything goes back to like 5 Dhyani Buddhas, yeah? Okay. E aí os 4 tantras que foram explicados pelos outros 4 Dhyani Buddhas. Então tudo sempre retorna, né? Tá em torno dos 5 Dhyani Buddhas. So, actually, why is there like 3 humours and 5 elements, yeah? Okay. So actually, we have 3 humours because everything arises from the mind, yeah? Okay, so everything arises from ignorance, desire and hatred, actually, yeah? Okay? Então, a gente tem porque a gente tem 5 elementos e 3 humores, por quê, né? Então, a gente tem 3 humores porque tudo surge a partir da mente. E a nossa mente tem
3 delusões principais, né? Que é raiva, apego e ignorância. So, like when we are conceived, yeah, by our parents, yeah, okay. That's 2 elements, and the third element is our consciousness, the stream of consciousness from the other life, yeah. Então, quando nós somos concebidos pelo nosso pai e pela nossa mãe, a gente recebe esses 2 elementos, 2 energias, e a terceira energia, que é a da consciência. Yes, Yeah. conscience. Okay, so our mind, unless we're like a holy being, but a normal person, we carry with us like ignorance, desire, hatred, and also 5 impure elements and so on, which then reform our samsaric world, yeah? And so we have this body with the 3 humours, the 5 elements, and so on, yeah? Então, aí nós temos na nossa mente, a gente tem as 3 delusões, né? A raiva, apego e ignorância, os nossos 5 elementos impuros. Então, aqui a gente está se referindo a esse sistema, né? do samsara mesmo, onde a gente está. Yeah. So anyway, so when we're reborn, yeah, okay, we have these 3 energies, yeah, okay. We have ignorance, desire, and hatred, okay, yeah. And the root problem being ignorance, obviously. In the Lamrimno, it says the cause of our samsara is our karma and our delusions, yeah. Karma is our actions that throw us from life to life, and the delusions are ignorance, desire, hatred, and so on, yeah, okay. Então, quando nós renascemos, nós temos essas 3 energias, dessas 3 delusões de ignorância, o desejo, né, o ódio, a raiva. A ignorância, como a gente viu, é a raiz, né, de tudo. E as causas, né, do samsara são o karma e as delusões. Isso está no Lamrim. O karma são as nossas ações, são aquilo que nos projeta, né, de vida em vida. Okay, so you can see here, you know, like here, yellow, blue and white, okay? So this is like when we're reborn, no? So this is the blue, yeah? This is our pranas, yeah, 5 pranas. Actually, this is the energy of the central channel, and this is the energy of attachment, actually, yeah, okay? Então, a gente vê ali na pintura que ali representa quando a gente renasce, então, né, que vem o amarelo, né, o azul white, e o 3 branco, colors, que são essas 3 energias. Então, o azul são os 5 pranas, que está relacionado ao nosso canal central, e a energia do attachment, unlimited desire, yeah? do nosso desejo ilimitado, né, do apego e do So desejo ilimitado. they always say this funny thing that if you don't want to get stressed, don't want anything, you know? It's actually not just true, yeah? Because we get anxious because we think, oh, I want more and more, and I want, I don't know, that handbag and that house and that car and more, and then we get anxious, yeah? So, yeah, because this is the energy also of stress, yeah, actually, in our world, yeah, of anxiety, you know, okay? So if we don't want to be anxious and stressed, like here, you know, for example, big city, all the time it's like, oh, I need it's not, you can't just have like a little, no, you've got to have everything, the best of everything, or you feel like you're not succeeding, no, but then it's a big stress, no, yeah? So anyway, so need to make peace with that energy, okay? Então, se diz que se você não quer ter desejo, se você não quer ficar estressado, não deseje nada, né? Não queira nada, porque a gente sempre... Less is more. Menos é mais, porque quanto mais a gente deseja as coisas, isso nos torna mais ansiosos, né? Porque a gente sempre quer mais e mais, né? Aqui na cidade grande a gente tem essa coisa muito de querer as coisas, a gente quer o melhor que existe de cada coisa, eu quero esse, agora isso nos deixa muito estressados, né? Nos causa muita ansiedade. Então, se a gente quer ficar em paz com essa energia, é melhor baixar esse desejo, né? Okay, this yellow one, okay, this is the solar energy, okay, in our body, yeah, the hot energy. So this is the energy of bile and also of hatred, yeah, okay, yeah. Now, and I must say, I personally have always found this a bit funny, but in the Tibetan medicine, they always link this with the feminine. I have no idea why they think that women are more hot-natured and aggressive than men, but anyway, maybe it's Tibetan women, I don't know.
But that's what they say, yeah? Okay, the feminine is well, actually no, the solar is because this is like, is the inner quality of Shakti, actually, okay, yeah? 5, yeah? But if it becomes, anyway, they say that the female energy is more hot-natured, like, you know, Yes. you know? Uhum. Yeah. And so conversely, the white one is the cool energy, this is the male energy, and it's linked with closed-mindedness. So according to Tibetan medicine, men are more closed-minded and women are more aggressive, yeah? Okay. Então a energia, a cor amarela, né, a energia solar do nosso corpo, está relacionada então com a bile, com o humor bile e com a raiva, né, com essa delusão da raiva. Então na medicina tibetana, no budismo se fala que então a energia feminina está relacionada com a raiva, que as mulheres então, né, são mais bravas, vamos dizer assim, né, mais agressivas, né, tem uma energia mais quente, talvez por ser, né, das chakras e tal, que tem essa coisa do calor, e que os homens... I think actually their belief comes from why? Because women menstruate and it's red now, yes, okay, and the men ejaculate Uh-huh. semen, which is Yes, why, yes, this is yes, why they yes. come out with these ideas, yeah? Uhum. By the way, yeah, okay? Uhum. E que provavelmente porque as mulheres menstruam, né, e o sangue, né, tem essa energia do calor, e os homens ejaculam, né, e aí tem essa energia mais do frescor, mais branca, né, então a cor branca está relacionada com essa fria, com essa coisa fria, com a energia masculina, então se diz que as mulheres então têm mais essa coisa agressiva e os homens a coisa de uma mente mais fechada. Yeah. Anyway, so sometimes here is like yellow, blue and white. Sometimes it's like red, blue and white, yeah? Okay, these colors, yeah? Okay. Essas The cores, 3 energies, yeah? essas 3 energias são representadas, podem ser representadas nessas cores, azul, amarela e branca, ou às vezes azul, vermelho e branco. These tankers were given, Rinpoche many times went to Tibet, yeah? And he helped many people, and he used to go and visit there's several medical schools in Tibet, yeah? Okay. Around Lhasa. So one of these schools, they gave him these tankers, yeah? Like a set of them that we have in Albaniano. So we just, Rinpoche liked very much, yeah? And we photographed them, yeah? And we like to put in the book, yeah? Actually, the good like this we can see clearly with this modern technology. We don't, better than the book actually, yeah? Yeah? You can see more clearly, yeah? Então o Lama Gantchen, quando ele ia para o Tibete, foi tantas vezes para o Tibete, e lá ele ajudava muitas pessoas e visitava essas escolas de medicina. E em uma dessas escolas eles deram esse jogo aí dessas 80 tankers, yeah? Okay. Essas 8 tancas I para mean, ele. the ones we have are like posters, you know? 80. Essas 80 tancas deram de presente e lá em Albaniano tem, né, tem tanto essas tancas, dessas tancas, e aí foram fotografadas, incluídas nesse livro, e que a gente agora está conseguindo ver até com mais clareza do que no livro, né, ampliando assim. Okay, so anyway, so the white bit, the phlegm, yeah, okay, the phlegm, yeah. It's mainly located in the head, like so the brain and what do you call it, this cerebral fluid, you know, the liquid that goes down your spine, yeah. This is called the ocean of phlegm, yeah. So in Vajrayana we have lots of meditations visualizing a moon here, cool moon, yeah, the phlegm energy, yeah, okay. Então a energia da fleuma está localizada na cabeça, no cérebro, né, do líquido, nos fluidos, né, aqui da medula e tudo, esse líquido espinhal. E que mais? E a energia, que a gente visualiza tantas vezes, né, uma lua nas práticas, né, um disco lunar, uma lua frescor, né, uma lua fresca aqui. Anyway, so they say in the Tibetan medical tantras, the phlegm energy, it flows down the body, it cools down the body, yeah? Balances the bile and nourishes the body, okay, yeah? I mean, one time I remember years ago, I was speaking with one Tibetan Lama about the brain, yeah? And I said something like, about the brain, and he looked at me like I was mad and said, what do you think of the brain? They said the brain is a cooling organ, you know? one Tibetan Geshe, yeah.
Because that's what they think, you know. They don't, like, we have this understanding of like consciousness, no, and being based in the brain. But the Tibetan, they don't have this idea of the brain as an organ of consciousness. Yeah, they have this idea of it as a cooling system, of the ocean of phlegm. Yeah, this is okay. So what we have to do is, these are interesting ancient concepts. Yeah, then nowadays we have many interesting new concepts, and we take the best of whatever. Yeah, you know, because for example, you know, with all these new things about like neuroscience and brain and stuff like that. Yeah. Still, they don't really understand exactly consciousness, you know, yeah? Because they still feel that the only basis of consciousness is material, okay, yeah? So some bits, each system has many things right and probably some things wrong, yeah? Okay, like including the modern medicine, you know? So therefore, best to take like a holistic view and take what's interesting from each part, no? Yeah? But anyway, but definitely anyway, regardless of that, we do have these three energies that we need to bring into balance of wind, bile, and phlegm in the body. Okay, and if we don't, we get sick. Yeah. So it's a very good concept to understand. Yeah, because it's related to the weather, to what we eat, where we live. You know, our emotions. So then, by taking care of those factors, we can be more healthy. And also, it's good because it doesn't cost anything. Yeah, like here in South America. People are always very worried all the time because you need to pay a lot of money for health insurance, yeah, okay? Because you don't have like a national health system, really, no? We do. But not a very good one, no? Yeah, We do, but it's yeah, but you don't go to it, do you? Yeah, depends. yeah, yeah. Depends Yeah. No, but generally, from what I heard in the past 30 years is people is not really frequenting the Brazilian health service, that people always go to, if they can, to private doctors because they're better, yeah? And then it's a huge stress and all this. So if this information, then you'd be more healthy, yeah? And also, anyway, you have to eat, you have to drink, you have to live somewhere, you know? So all this information helps us to be more happy and balanced. So it's just a really good idea, yeah, okay? Because then, we can avoid, okay, maybe not totally avoid being sick, but we can avoid a lot of causes that would make us, or a lot of conditions, that would make us ill, yeah? Okay, so super useful to this kind of knowledge, yeah? Bom, então na medicina tibetana, essa energia da fleuma, que é uma energia de fria, ela está então no cérebro e ela tem esse movimento descendente, né? E ela se diz que ela nutre, uma energia que equilibra e nutre o nosso corpo. Então, na visão deles, o cérebro é um órgão frio, né? E a gente pode estranhar isso, né? Mas porque a gente relaciona muitas vezes o cérebro com a consciência, mas para a medicina tibetana a consciência não está lá, não tem nada a ver com a consciência não está no cérebro. E esse é um conceito bem interessante antigo, né, dessas medicinas antigas. Hoje a gente tem outras informações, tem toda a neurociência que estuda tudo isso, mas eles também não chegaram muito a essa conclusão, né, porque sempre se relaciona, a ciência está sempre tendo um conceito de uma consciência que é material, né, e no budismo não tem esse conceito como sendo algo matéria, né, a consciência não é matéria, não estaria dentro do cérebro. Mas a gente deve ter uma visão holística que integra, né, todas essas visões e estudos, e assim a gente pode integrar, né, essas várias partes, assim, né, do que é melhor, pegar o que é melhor de cada uma. E então, resumindo, a gente tem essas três energias no nosso corpo, e quando a gente deve mantê-las em equilíbrio, porque quando elas desequilibram, a gente adoece. Né? Então, é um conceito assim bem simples, mas que nos ajuda muito a prestar mais atenção, né, com esse equilíbrio, e isso tudo está relacionado com as nossas emoções, com a estação do ano, com o lugar onde a gente vive, né, com o que a gente come. E se a gente cuidar desses fatores, nós podemos ter uma vida mais saudável. Né? Hoje, aqui na América, no Brasil, sei lá, a gente está sempre muito preocupado com pagar o seguro-saúde, né?
e que custa caro e tem essa preocupação assim do seguro-saúde, isso dá muito estresse. E se essa informação é útil porque se a gente cuidar, prestar atenção nesses fatores, né, em ter essas 3 energias mais equilibradas, nós vamos nos tornar mais saudáveis, a gente não vai adoecer tanto. Pode ser que a gente não consiga, né, evitar todas as doenças, mas a gente vai evitar muitas condições que nos tornam doentes. Okay, so the phlegm energy is here, yeah, okay. The bile energy is in the middle part of the body, like here, yeah, okay. So it's like the heart, liver, gallbladder, digestion. This is the water, the cool nature of the body going down. This is the fire nature. And this helps us to digest, helps us to be nurtured, yeah. It actually helps things to grow, yeah. It's the body temperature, yeah. And it balances the phlegm in the body, yeah. So it's like I don't know, like 2 energies in the body, okay, sun and moon, yeah. And this generates the energy inside the body, yeah. But the trouble is when they get unbalanced, yeah, okay, then yeah. So we always need to try and bring those 2 energies of the. So we have tons of meditations actually in self-healing for those kind of things, yeah. Like, for example, in White Haruka, where these kind of long life practices are to balance these 2 energies of the sun and the moon, yeah? Então, essa energia da fleuma, ela é uma energia fria, que está, então, localizada aqui, né, na cabeça, nessa região, e ela tem esse movimento para baixo. No meio do corpo, então, tem a bile, essa energia do fogo, energia do calor, que tem uma tendência a subir, que está relacionada com o nosso coração, com o fígado, com a vesícula, enfim, com o sistema digestivo, né? Então, a energia da flama controla a nossa temperatura corporal. Então, essas 2 energias é como se elas estivessem realmente integradas, elas têm que estar integradas, né? Uma afeta a outra. E quando elas se desequilibram, causa muito problema. Então, a gente deve tentar mesmo manter essas 2 energias equilibradas, a energia do sol e da lua, né, vamos dizer. Tem muitas práticas de meditação, um monte de meditações que ensinam um pouco sobre isso, né, a própria prática de Heruka, por exemplo, né, a Heruka branco, que vai nos ensinar a equilibrar essas 2 energias, a lunar e solar. E, então é como se fosse realmente esse sistema dessas 2 energias aí que equilibram o corpo ou desequilibram. This blue one, the prana, yeah, actually it's located in the lower part of the body, like the sexual organs and the colon and the base of your spine, yeah, okay? So this energy, it moves all the energies in your body, so it makes the phlegm and the bile move, yeah, okay? It also stimulates our emotions, yeah, okay? Bom, e aí a energia do prana, ela está localizada nas partes mais baixas do corpo, né, nos órgãos sexuais, na base da nossa coluna, e ela é a energia de movimento, né? O prana é um movimento, e que ela movimenta as outras energias, né? Movimenta tudo, e ela estimula também as nossas emoções. Yeah, and so all this is like, okay, I'll tell you one more thing and then we start to apply it, yeah? So wind is cold but neutral, bile is hot and sharp, and phlegm is cold and humid. So that each humour has got these qualities, okay? So, então, cold and neutral. Bile is hot and sharp-natured, and phlegm is cold and humid, yeah? So okay. what this means is, for example, if you go in a cold and humid place, yeah, you increase your phlegm energy, like you'll start to feel sleepy and so on, yeah, okay? If you go in a hot place, your bile energy will increase. Like if you go to the beach and cook yourself, you get, yeah, yeah? And if you go in a cold place, yeah, you will get, like, with wind, you will get more nervous, yeah? So the environment is also having an effect on us, and these things we need to consider, yeah, okay? Bom, então essa energia do vento, né, ela é fria também e neutra? Yeah, neutra. cold and neutral. E a energia da bile, então ela é quente
e dura, né? E afiada, né? E a energia da fleuma é úmida. Então, na verdade, se a gente for para um lugar, por exemplo, úmido, né, a gente vai aumentar, se tiver um clima úmido, aumenta a nossa energia da fleuma. Se a gente for para um lugar muito quente, tiver muito calor, ficar embaixo do sol, vai aumentar a energia da bile. E se a gente for a um lugar que tem muito vento, por exemplo, venta muito, que é muito seco, isso vai nos deixar mais nervosos, porque vai nos agitar, vai aumentar a energia do vento. So, each one of us has a biotype. In this book, in Rinpoche book, there's a quiz, no, to find your biotype. Yeah, maybe, I think Rosanna, no, you have this somewhere, no, in Portuguese, this quiz, no? Okay, you can please share it around. If you put it in our WhatsApp group, our Signal group, yeah? Then who likes, you can download it and you can do the test and find out your humour, okay? Because we're, like I say, we're a combination of 1, 2 or 3 of these humours. So what you have to do is always actually do the opposite, yeah? So if you have too much bile, you need more cool, and you know, it's all about creating balance, okay? And this is super useful information, yeah? So for example, people who are anxious, nervous, stressed, yeah? Yeah, what they need is a warm environment in all senses, yeah, okay? Like, so thin, nervous people need a warm environment, they need nice friends, yeah? And they also need to be in a place that's warm, and if they go in a cold place, they will feel much worse, a cold, windy place, yeah, okay? Yeah, if you're a bile person, if you go to the beach, you will come out fighting, you know, fighting with everybody, yeah? And if you're a phlegm-natured person, I don't know, you go, I don't know where, Amazon or somewhere, very humid, you'll just spend all your time sleeping, yeah, okay, yeah? So it's like, it's all about balance. So people who have like phlegm, okay, there's 3 biotypes. Phlegm is like big is beautiful, okay, yeah. Then there's bile, middle, and the wind one is like thin and talkative and nervous, okay, yeah. Okay. Nowadays there's many combined people, but basically 3 types, okay. So if you're a phlegm type, you need to move, you know, avoid damp things, you need to be warm, you know, you need to do the opposite of your nature, yeah, okay? It's basically quite simple, you do the opposite, yeah? The only thing is, we have strong habitual tendencies to do what's bad for us, yeah? So when we start to learn these things, it's okay, but then every mealtime we're like, I want to eat that, but I can't, yeah? Yeah? Because we're attracted to what's bad for, like me, for example, I'm bile and wind type, okay? And I just love chili, you know? And chili? Pimenta. And I look at that, it's like, ooh, eat me, you know? And then I'm going to eat loads of it, and then I'm going to end up with a headache, yeah? But it's like, ooh, lovely, you know, it's like temptation, you know? Yeah? So we all have these things, you know, or phlegm people, they tend to love chocolate, you know, it's amazing. I hate chocolate. Ice cream, sweet. Cheese. Yeah, no. Like, anyway, it's quite fascinating, this, actually, yeah? We're super... Exactly. Yes. Not easy. Also, if you eat some chili and it's a little fresh, like Yes. today, it's not So bad, it's winter. When it's Yeah, winter yeah. and dry, okay, a little bit. Little bit, yeah. A little bit. But if you want to go... Not in the hot. Then, anyway, so it's all about creating balance, yeah? And, Então, Então, tem esse questionário, né, no final do livro, para você responder e ver qual é o seu biotipo, sua constituição, né? Então, você pode ter um desses humores, né, desses doshas mais proeminentes, assim, com mais intensidade, ou 2 ou 3. Isso é uma combinação de 1, de 2 ou de 3. Hoje em dia, a maior parte das pessoas tem 2, uma combinação de 2. E aí você tem que aplicar os opostos, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa do tipo bile, você tem muita energia de calor, você tem que ter coisas que refresquem, coisas mais frias, né? Uma pessoa muito ansiosa, que é do tipo vento, né? Ela precisa de um lugar aquecido, né? Se ela ficar no frio, no seco, vai ser muito pior, ela vai piorar, ela vai ficar ainda mais agitada e ansiosa. Então, as pessoas que são ansiosas e têm essa coisa de serem agitadas precisam disso,
Uma pessoa do tipo Billy, que tem muito calor, muito fogo, se ela for para a praia, ficar lá embaixo do sol, ela vai voltar brigando com todo mundo, provavelmente. Uma pessoa fleuma, se ficar muito tempo num lugar úmido... I come tomorrow morning. See you tomorrow. Ciao. como Vai, a Valentina, Amazônia, or Florianópolis in the winter. Vai ser péssimo para ela, porque vai aumentar muito mais essa energia fria e úmida que ela já tem, né? Então, ela precisa de calor, precisa do oposto. Mas, curiosamente, e as pessoas assim também têm um biotipo, né? Cada um deles mais característicos, né? Então, a pessoa fleuma, ela é maior, ela tende a ter mais, talvez, gordura corporal, né? Ter mais peso. As pessoas do tipo vento, elas são mais magras. Do Billy, são mais, assim, mais músculo, talvez, né? Com uma constituição mais forte, assim. E curiosamente, né? A gente tem que aplicar os opostos, mas, curiosamente, a gente tem muita atração por aquilo que nos faz mal, justamente por aquilo que a gente já tem bastante, né? Então, a Lama Carolina está dando exemplo, que ela é uma combinação de vento e Billy, que ela não deveria, então, comer tanta pimenta. Ela adora pimenta, então ela olha para aquela pimenta, Please a pimenta don't está all bring chamando. me. I know I'm leaving on Tuesday, but please don't start bringing me pots of pimenta. E a pimenta parece que convida, que está chamando ela, que é muito difícil resistir, né? A gente, né? Então, sei lá, as pessoas que são fleuma, no final, elas gostam mesmo de comer queijo, comer chocolate, né? E tudo aquilo que elas não deveriam comer. Enfim, mas é isso, é difícil, né? Mas tem que Anyway, dizer que a this gente não book, pode. all about this it's very nice, you know, you find out which is your humour, and then it gives practical things about, you know, what you should eat, what you shouldn't eat based on your biotype, yeah? You know, how you should act, how you shouldn't act, yeah? So it's just practical, you know? And also in the seasons as well, you know? Então, nesse livro tem esse quiz para descobrir o seu humor, e uma vez que você descobre quais são os seus humores, ou qual é o seu humor, tem uma coisa bem prática ali, que vai dizer o que você deve comer, ou como você deve agir, o que você deve praticar, né, dependendo da estação do ano e tudo isso. Então, é um guia bem prático. Anyway, so the dietary information is completely different from the Western one, yeah, but it's not necessarily wrong, yeah? So, for example, here, no, like phlegm people, yeah, who like a lot the chocolate and the cheese and all that kind of people, yeah. So it says they should eat things like ginger, pimenta, yeah, yeah. Whereas me is bad, yeah. But so it's individual for each biotype, yeah, yeah. Bom, então ali tem, por exemplo, na parte da dieta, escrito quem é fleuma, por exemplo, deveria evitar o chocolate, que gosta de comer chocolate, queijo, deveria evitar totalmente isso, e tem que comer pimenta, gengibre. Also it says here like sheep, actually. Hã? Sheep, chicken, Ah, Yeah. carneiro. hot things, yeah, okay. Yeah. Coisas quentes, Yeah. coisas quentes, Anyway, so it's a different. This idea is based on the hot and cold nature and the elemental properties of things. Yeah, okay. Isso está baseada na ideia de calor e frio, né, dos elementos e tal. Yeah. So, for example, let's have a look what it says. Yeah. It says, okay, phlegm people. Yeah. They should avoid all dairy products and ice creams, yeah, it says. Sorry, yeah. 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 And also like sweet fruits as well, yeah, okay. Yeah. Então, quem é fleuma But you deveria... can have apples and pomegranates and like things like that, yeah, okay. É. You can have some, just you need to change the ones that you have, yeah. Então, as pessoas do tipo fleuma não devem comer sorvete. Elas devem comer... And it says here you should cook. E nem frutas muito doces. Comer um pouco de maçã, como chama aquilo? Romã, né? É isso? It says, okay, and you should cook with sesame oil. Why? Because it's hot natured, yeah, okay.
You should cook, phlegm people, you should cook with sesame oil because it's hot. Sesame. Yeah, like phlegm people, then everything hot is the idea, Yes. you know? Okay. Então, que as pessoas tipo flema deviam cozinhar com óleo de gergelim, que é um óleo quente, né? Então a ideia é essa, esquentar, né? Trazer calor. Yes, somebody said something? Hã? Manga? O que tem manga? Mango is super hot. Very hot natured, yeah? Yeah. Quando ela é doce, né, no calor. Yeah. I mean, like, I've got one friend, yeah, who was studying Tibetan medicine, yeah. So, and she used to tell me that, I don't know, this doesn't happen to me, but I'm not aware of it. But she says if she eats like 2 mangoes, she gets a fever, yeah. That she, she immediately reacts to the hot I mean, I just think, nice, yeah. But anyway, she gets fever, you know. Anyway, this all inside here, okay, yeah. Very useful, very interesting, yeah. But then the problem is, it's okay, we know, but to follow is the problem. Yeah, yeah. Anyway, no, it is really, really useful, yeah. Então a manga, ela tem a natureza quente, tem uma amiga dela que super hot, actually, mangoes. quente, e estava dizendo dessa pessoa, estuda medicina tibetana, falou que se ela comer 2 mangas, ela fica com febre, porque o calor realmente sobe. Okay, not only that, but these 3 humors, they depend on the seasons, yeah, okay? So now we're starting, what, autumn, no? In autumn, no? Yes, autumn. Yeah? Okay, so in okay, so it, how can I say, yeah? In the autumn, yeah, the bile energy tends to manifest, yeah? So in the summer, yeah, it's hot, yeah, okay? And all the heat accumulates in your body, and then like now, end of summer, people tend to get, in autumn, they tend to get like hot-natured illnesses, like fevers and stuff, from the accumulated heat of the summer, yeah, okay? Yes. So that's why in the summer you have to have like things like salad and stuff, which is cooling, so you don't build up too much heat in the body, yeah? So it's all just about being sensible, really, you know? It's nothing like anybody can't do, you know? It doesn't cost anything, so instead of going on the beach, you know, in a like bikini like this and cooking yourself and having like, you know, what do you call it, picanha with chili all summer long, yeah? And caipirinha, then you wonder why at the end you have a big headache and you feel sick, no? Yeah, that's why, because we overdid it, no? Yeah? So we need to cover up a bit more and have more cool things, yeah, but not too cool, you know, it's all about balance, you know, and so on, yeah. It's actually a very, very sensible thing, you know. Our grandmothers would approve of this, you know. Yeah. No, they would, yeah. Sure. Or our great-grandmothers, at least, yeah. Então está falando também dos 3 humores em relação às estações do ano, né? Por exemplo, agora a gente está entrando no outono e é quando a bile, né, esse humor bile se manifesta do calor, ou seja, no verão, no calor do verão, ele foi se acumulando, né? Se acumulando, se agravando, e quando aí esfria, ele vem, se manifesta, e aí as pessoas que são dessa natureza e que acumularam demais o calor no corpo vão ter problemas de saúde, dor de cabeça, febres e uma porção de coisas. Então, no verão, quando está quente, deveria prevenir isso, né? Tendo uma alimentação mais refrescante, comendo saladas, né? Cuidando do que come, né? Não indo para a praia, fica embaixo do sol, come um monte de picanha com caipirinha, depois passa mal, não sabe, não entende por quê, né? Que ficou doente depois. Mas é isso, é uma coisa bem prática de se fazer, se a gente cuidar, né? Certamente nossas avós aprovariam. Okay, so as the year goes on towards June, no? June, July, it becomes winter now, doesn't it? Yeah. So then the cold is increasing, the cold nature energy. So you need to do the opposite. You need to put warm clothes. You need to have hot-natured food. Yeah. So we should not. Here in Brazil, you have a lot of like fruits, yeah, and lots of cold nature things, yeah. But you should, in the winter time, you should eat less of them. You should eat more like cooked food, okay? Yeah. Because otherwise your digestion becomes weak and you get many illnesses, yeah, okay? Because now we can have anything, yeah? It doesn't mean that we should have anything, you know, yeah?
So anyway, so you should actually follow what's available naturally, you know, not like what's been brought from another area, you know, what actually grows in your area is the right thing for you, honestly. But we don't like that, no. We think, okay, I'll have, you know, whatever. I'll have linguine from Italia, or I'll have, you know, whatever it is I like, you know. I'll have Ben and Jerry's ice cream in the winter, and you know, but it's not healthy, yeah. Okay, so anyway, but try as follow as much as possible the natural cycles, yeah, and we will all be more healthy, yeah. Without becoming boring, yeah, without lecturing everybody else and becoming a bore. But anyway, for ourselves, we try and follow them, yeah. Okay. Então, depois, né, passando o outono, chegar lá no meio do ano, entra o inverno, que é frio. Então, essa energia fria, ela começa, então, a se acumular, né, no corpo. Ela vai aumentando, aumentando. Então, no inverno, a gente deve evitar comer coisas de natureza muito fria, né? Então, a gente aqui tem muitas frutas, né, no Brasil, mas a gente deve comer menos as frutas, comer uma comida mais cozida, né, para facilitar mesmo a nossa digestão, porque senão se a gente começar a comer coisas muito frias e já está um clima muito frio, a nossa digestão vai ficar fraca e depois a gente vai ter problemas. Nós não devemos também comer coisas que são trazidas de outros lugares muito distantes, né? E sim aquelas que são as frutas ou os legumes, verduras, enfim, que as coisas que crescem naquela época do ano são as adequadas para aquela época do ano, né? Muitas vezes a gente acaba comprando comida, fruta e um monte de coisas importadas, né? Que cresceram em outros lugares, com outro clima, né? E, enfim, outros tipos de comida que não são adequados. Então, assim, comer sorvete no inverno não é saudável, né? E, de maneira geral, se a gente seguir os ciclos da natureza, nós vamos ficar mais saudáveis. Okay, so anyway, when is the rainy season in Brazil? Summer, September, October to March. spring and summer, you know. Yeah. Spring I mean, starts. depends, not in Brazil. Depends where in which Brazil. area of Brazil. Yeah. Like here, for example, when is the rainy season? Here winter is cold and dry. Oh. And then summer, end of summer, rainy. Like now, end of summer. Yeah. Now it's autumn. Now it's rain will end. Yeah. Then starts the dry season. So like last month, no? That was like the rainy season. February, March, rain. From October, November up till March. To March is the rainy season. Yes, spring and summer. Okay, so it says in the rainy season, the wind humor increases and the lungs and the colon, are affected by that, yeah? Okay. Então, na época de chuva, o fleuma increases. Yeah. No, the wind humor. Wind humor? Yeah, that's what it says in Tibetan medicine, yeah? Yeah. Então, o humor-vento se... So I think maybe this is the Indian, I don't know, I mean, that's what I'm trying to work out from here. Yeah, because the seasons are different. Yes. But anyway, the heat of the summer is the same, isn't it, yeah? Yes. Late summer and autumn, there's a lot of heat, and then the stomach, the bile, liver and gallbladder are more active, so people get like headache, fever and that kind of stuff, yeah? In the hot season. Yeah, at the end of the summer, yeah? Então, no final do verão, né, que a energia do calor se acumulou durante o verão, e no final do verão as pessoas têm esses problemas de dor de cabeça, né, de vesícula, febres, né, essas doenças relacionadas ao calor. Anyway, in the winter, the cold increases, the phlegm energy increases, so people get sick at the end of the winter, you know? Yeah, not exactly like in the middle of the winter. This is true, actually. I don't know about here, but we in Europe, we always get like sick, cold, well, before COVID, like in like February, March, yeah, not in November, December, yeah, okay? That's at the end, because they say when the heat of the spring comes, the phlegm starts to melt, and we get like melt, yes, yeah. We get all this kind of flu, cold kind of stuff, yeah. Anyway, this is true. This is true at this natural cycle. So we need to take care, yeah. In the summer, high summer, what happens is the wind becomes excessive, so people tend to go a bit crazy, yeah. Okay, yeah. Which explains a lot about the summer, doesn't it? Yeah. Okay. Yeah.
Yes, I think here we have like winter, very dry, cold here in this part of Brazil, of course, dry and cold. So then maybe wind will increase at this time. Because winter in So maybe people go crazy in the spring as well. No, I think it's autumn. Yes, like you said. Bom, então esses humores eles vão aumentando, né, conforme a estação do ano, né? Então, como ela estava dizendo, no verão aumenta a bile, né, o calor, e aí quando está acabando a estação do verão, vem essas doenças aí, as febres, dores de cabeça, etc. No frio acumula a fleuma, e no inverno, né, essa energia da fleuma. E aí quando começa a acabar o inverno e começa a esquentar um pouco, né, que vai entrar a primavera, na Europa isso é bem comum, ninguém fica doente no inverno, todo mundo vai ficar doente no final do inverno, porque aí essa energia se acumulou e quando começa a esquentar, essa fleuma ela derrete, vamos dizer assim, e aí começa a sair, né, sai muco, né, gripes e os pulmões e tudo isso. O que mais? Also, like, Aqui no verão também acumula a energia do vento, que as pessoas ficam muito agitadas, né? okay. According to Tibetan medicine, we're supposed to have the possibility for a natural human lifespan of 100 years, okay, yeah? So untimely death is less than that, less than 100 actually, yeah? Okay, so from 0 to up to 16 years, when we're children, no, yeah? We're dominated by the phlegm humour, which is why teenagers like to sleep all the time, because they're dominated by phlegm humour, yeah? From 16 to, sometimes they say 50, sometimes they say 70, yeah? Is the bile the time of energy, of, you know, doing things, yeah? And so the third part of the life, the old age part, yeah? Okay. This is dominated by the wind, which is why people, as they get older, they have change in digestion, difficulty sleeping, and this kind of stuff, yeah? Because it's just the humour energy changes in the body, yeah? So it's just a natural process, yeah? Here actually it says that old age starts at 50, but now I think it's these days they also say it starts at 70, you know? Actually, 70. Yeah. In the ancient books of Tibetan medicine, singers, they died at 60, yeah? Old age started at 50, yeah? But nowadays, because, you know, they say old age starts at 70, yeah? So before 70, you're not allowed to say that you're old, and when you're 70 and a half, you can say I'm the youngest of the old, yeah? Okay. Então, no budismo, se diz que a vida tem, pode ver 100 anos, né? E aí essas fases da vida são também divididas, né? Cada fase predomina um desses humores. Então, desde que você nasce, de 0 a 16 anos, predomina uma fase fleuma da vida. Então, os adolescentes, por exemplo, eles dormem demais, né? Dormem muito porque eles estão dominados pela fleuma. Depois dos 16 até aí há diferenças nos textos, né? Se dizia até os 50 ou até os 70 anos, é a fase bile da vida, que é essa energia que você tem de realizar coisas, de fazer coisas, né? E quando você envelhece, então, você é dominado pelo vento, entre essa energia do vento que muda, né? E aí você vai tendo esses problemas mais digestivos, problemas de sono. E então, em alguns textos se dizia 50, 60 anos, hoje em dia eles dizem que é depois dos 70 anos, né? Anyway, so this first picture is the first gateway into Tibetan medicine, and then it goes on and on and on in much more detail. Let's go to the next picture. All this information is inside the book, which we're hoping to publish soon here in Brazil. That would be very nice. I'm going to actually I'm checking the sadhana and putting Tibetan and stuff, so I think we make the most beautiful version, you know. So even we make better than in the other countries, yeah. Okay, this is then it goes through many different things, like different kinds of diagnosis. They have like pulse diagnosis, urine diagnosis, visual diagnosis, tongue diagnosis, all kinds of different things, okay? Yeah. Tá, então aquela primeira tanka, né, era meio uma porta de entrada na medicina tibetana, né? E tudo isso vai estar incluído no livro que a gente espera que vai ser publicado no Brasil em breve.
Aí essa segunda imagem, ela está mostrando os tipos diferentes de diagnóstico, né? Diagnóstico de ver, né? Da visão, dos olhos, da língua, o que mais? A urina, sim. Yeah. So Diferentes by tipos looking de at you, looking at your tongue, looking at your urine, taking your pulse, yeah? Yeah, Then they can diagnose what's wrong with you, yeah? These are like, actually, they're very beautiful, no? These are, let's see, the 5 elements. These are like what we call these days mind maps, except it's a tree, no? Beautiful, actually. It's all colour-coded, yeah? As usual, somebody got there before us. We weren't the first people ever to make a mind map, yeah? And also it's visual, so it's easier to memorize, actually, because it's a visual image, yeah? Então, são todos esses tipos de diagnóstico, né, que se faz para ver o que tem de errado com você, e que essas imagens são bem bonitas, né, são bem visuais, assim, né, que são mind maps, sabe? It's like, you know, these days they have something called a mind map on your hoje em dia computer. se fala nesses mapas mentais, né? It's like something like this on your computer with like many like branches, but these are more beautiful because they actually look like trees, not like spiky spiders on you, like the ones we have these days on our computers. Sim, hoje em dia tem isso nos computadores, mas elas são mais bonitas, né? Esses desenhos, né? Do que ter uma porção de caixas e setas e coisas. Above on the top is like all the Mahasiddhas, look, see, and all the great and all the great yogis, siddhas of the past, yeah. Então lá no topo dessa árvore tem os Mahasiddhas, os siddhas do passado. And the gods like Brahma, Ganesh, yeah. E os so deuses. all the different ones involved in healing, yeah. Todos os deuses envolvidos, né, com cura, né, Brahma, Ganesh. Okay, let's go. Let's look through a few. They're really beautiful, you know. Bem bonito. I mean, because I'm not, you know, this is just to get like some kind of idea of what Tibetan medicine is, really. Yeah. Just we can look at the pictures and understand, yeah. Então dá para ter uma ideia do que é a medicina tibetana. Você olha, né, para. You know, so they didn't have like machines, you know, to analyze like we do now, but still they managed to do very accurate diagnosis, you know. Easier, no? Yeah, actually. Look at somebody's urine, what colour it is, what smell it is, you know. Look at their tongue, look at their ear, look at their eyes, take their pulse. It's actually better, no? Than spending millions of, you know, reais on some scanner or something, yeah, actually, that breaks down, no? Anyway. Então, eles não tinham, né, nenhuma máquina, né, equipamentos para fazer diagnóstico, então era tudo feito assim por observação, né, por sentir o cheiro, por ver a cor, por sentir o pulso da pessoa e olhar like your olho. urine, no? If it's like more like dark, it's too much bile. If it's like whitish, it's phlegm, and if it's got bubbles in it, yeah, it's wind, you know, basically, yeah. Okay. Like sometimes urine goes like frothy, you know, like bubble, water with gas, you know. That's it. Então, por exemplo, a urina, se ela for mais escura, ela é bile, né? Tô falando da bile. Se ela for mais clara ou mais It's amarela? like kind of whitish, yeah? Whitish is like phlegm. Yes, turva. Turva, yes, turva, yes. É turva, yes, não more é like mais kind of white é something, yeah, like something in it, yeah. Então se ela for mais turva, ela tá falando aí da fleuma. Opaque, yeah. It's like something's in it, yeah. Opaca, turva, opaca. E se ela for assim, tiver essas bolinhas, né, uma porção de bolinhas, está falando do vento. Então eles tinham essas ferramentas e eles conseguiam fazer diagnósticos assim bem precisos, só na observação, né? Então hoje em dia, né, a gente às vezes gasta muito dinheiro para fazer um exame, né, um exame que vai escanear você inteiro e tal, mas enfim. Like, or your tongue, no? If you in the morning just go like, yeah. So if it's like really red, it's wind, and if it's like white coated, it's phlegm, and if it's like yellowish, it's bile. Yeah, basically. Yeah. Então você pode observar a sua língua quando você acorda de manhã. Então se ela tiver esbranquiçada, isso pode estar falando da fleuma. Se ela tiver amarela, da bile. Se ela tiver mais rosada, do vento. I mean, I noticed when I had COVID, yeah, my tongue was like super white, yeah, because it's like a phlegm problem with the lungs and everything, yeah. Also, many people were saying they couldn't like taste and smell. It's like some kind of
phlegm disturbance amongst other things, no? Yes, Yeah. digestion. Yeah. You have toxin, Yeah. biotoxin. Yeah. That's why it's white. Yeah. Então, quando eu estava doente com Covid, né? Yeah. Ela- I just remember I noticed this white thing, you know, with the... A língua dela ficou toda branca e aí muitas pessoas quando tem Covid tem esse problema, né, de perder o paladar. Então isso pode estar associado com essa energia da fleuma, mas está associado também, na verdade, com a digestão, né, que fica, você produz muita biotoxina para digerir todo aquele, o teu sistema imune está digerindo toda aquela infecção, né? This, I have no idea what it is. Can we see the label? Let's have a look. The next one, yeah? Let's have a look. Anyway, all these are inside the book that we're going to publish here in Brazil, yeah? Okay. Diagnostico. Oh, treatments, okay. Okay, so this is all kinds of interesting treatments. So the main treatment should be like diet and behavior, actually, huh? Okay. Behavior means, you know, like, I don't know, take some more exercise, go in the sun, don't go in the sun, you know, this kind of stuff, yeah? Don't go paragliding, you know, how you behave, yeah? Yeah? Then there's things like massage, yeah? Then they have like, you know, like hot water, like going in hot thermal baths or in jumping in waterfalls, yeah? Then they have like, what else do they have? Moxibustion, yeah. In Tibet they didn't have acupuncture, although nowadays they do, but they had moxibustion, yeah, okay. But now recently Tibetan doctors have been interested to know about acupuncture. And then they had like venesection, which is not very popular, which is drawing little bits of blood, only tiny bits, ask Simona. Yeah. What? She does it, yeah. It's take a tiny drop of blood, yeah, isn't it? Ah, yes. Yeah. Tiny, not a lot, just a little bit, yeah. And anyway, they have all kinds of different external therapies, yeah, okay? They don't do, in Tibetan medicine, they don't have like surgery and stuff, it's all external, yeah, okay? So yeah, they have all these interesting, actually very interesting therapies actually, with a lot of validity, I must say, you know? Yeah. Rinpoche wanted in Albaniano, he wanted to build like a thermal bathhouse in the colonia, but that in the end wasn't possible, but he was really into the idea. Bom, aí nessa tanca a gente tem os tratamentos, né, os diferentes tipos de tratamento que começam sempre com a dieta e com o comportamento, né, com o estilo de vida, com as coisas que você deve fazer ou não deve fazer, né, exercício, tomar sol ou não tomar sol, enfim. Depois você tem as massagens, aí você tem as águas quentes. Você pode ter, por exemplo, um banho yes, they also have like detoxification, you know, like so you can eat something that makes you go to the toilet to detoxify your body, yeah, okay. Yeah. Também tem as terapias like, de... So things that make you throw up, things that make you go to the toilet and so on, yeah, to clean your body, yeah, okay. Também tem as terapias de desintoxicação, né, que você vai de repente tomar alguma coisa que vai fazer você ir ao banheiro, né, para expelir isso. Tem essa coisa com as águas, né, de banhos quentes ou banhos frios, de cachoeira, depende. A mocha bustão, né, é bustão que se fala, né, que eles fazem, não tem a acupuntura, não está dentro da medicina tibetana. Hoje em dia eles têm mais, estou mostrando mais interesse por isso, mas tem a coisa do mocha. Também tem as sangrias. Tem essas terapias todas, são terapias externas, na verdade. Não existe nenhuma coisa cirúrgica, né, dentro da medicina tibetana. E também o Lama Ganchen, o Rinpoche, numa época, queria fazer lá na colônia albaniano, fazer uma casa de banhos, né, uma termas, né? E aí, no fim, não deu, mas ele ficou bem com vontade de fazer isso. This is treatment is what you eat, yeah? So there's like, I don't know, like, it's Tibet, yeah, sorry, so there's a lot of things like that, yeah? A lot of animals, yeah? And a few vegetables, and a bit of cheese, yeah? Anyway, this is about what you eat, yeah? Food is medicine, okay? Yeah. Então, essa parte aí está mostrando da alimentação, o que você deve comer. E como é medicina tibetana, tem muita coisa baseada em carnes, né? Diferentes tipos de animais e tal, poucos vegetais. É isso. Maybe that's the vegetable section, yeah? It looks like a radish, an onion. I think that's about it. Not much, yeah. Anyway, let's go to the next one. Very interesting, all this kind of stuff, you know.
Yeah, I mean, of course, they have many, as we know, many kinds of herbal medicines, yeah, which are quite similar to Ayurvedic medicines, and I think nowadays we should use Ayurvedic medicine because it's similar and easier to get, yeah, because it's legalized in Brazil and Tibetan medicine isn't, so, yeah. Então, aí depois tem os diferentes tipos de remédios, né, de ervas, né, de ervas medicinais, e então que são parecidos, muitas coisas com a medicina ayurvédica. Então a Carolina está dizendo que hoje em dia a gente deve, na verdade, usar mais o Ayurveda, né, porque a gente tem mais acesso, isso tem no Brasil, e a medicina tibetana a gente não tem muito acesso. Okay, there's Amitabha asking the question, yeah? The medicine Buddha is explaining, yeah? See, yeah? He's the questioner, yeah? And okay, so is it Verachana is giving the answer, yeah? So it's one of the 4 tantras, yeah? Yeah. So this is talking about, you see, like there's somebody making love, and the rainbow is the mind going inside, yeah? So it's not just we're not start from the physical basis of our parents. Again, it's also from the mind, from another life, yeah? Então aí nessa parte, mostrou, tem o Buda da Medicina, e está mostrando o Amitabha, que é aquele que é o questionador, né, o que questiona, e ali em cima tem Vairocana, expondo um dos 4 tantras, e depois a gente tem essa figura ali desse casal, né, em união, e o arco-íris, né, que está simbolizando que é a mente, né, que é a primeira coisa que é formada, né, que vem da mente ao nosso renascimento. Okay, now, can you zoom out a bit, yeah? Okay, so, then it's talking about if you want to, like, conceive a baby, you know, like the semen needs to be healthy, the ovum needs to be healthy, and there's different, it's influenced by wind, bile and phlegm, so that's why it has all those different colours, yeah? Okay? Então, ali está falando que se você quiser, se você vai conceber uma criança, né, os diferentes tipos, né, nas cores ali, bile, fleuma. Yeah, like yellow is bile, yeah. O amarelo é a bile. White is phlegm, yeah. Blue is wind. Yeah? É o blue. O azul é o vento e o branco é a fleuma. Okay, then it's talking about conception, you know, like, I don't know, like, anyway, blah, blah, blah. There's a whole explanation about if you want to conceive, you know, you need to, you have to have health obviously be healthy, you know, so this bit here is explaining that, and not too old and all this kind of stuff, yeah. Then this is talking about like the division of the embryo. First it looks like a yogurt, yeah, a funny yogurt, yeah, with emotional problems. Then it starts to divide, yeah, into the nervous system, and then, you know, gradually it appears the baby, yeah. So I find this quite really interesting because this is too small to see, actually, yeah. Yes. Yeah. So how did they know, yeah? Yes. Because we can't see this, yeah? Yeah. But anyway, they knew, no? So amazing, no? They see the nervous system growing with it. It's like super tiny, like maybe 2 millimeters, you know? So anyway, so birth is the moment of conception, not when you come out of the womb, yeah? And then there's all these little stages, like the fish stage, the tortoise stage, yeah? The pig stage. Pig stage is when your baby's eating a lot, yeah? Yeah? The turtle stage is when the limbs are growing, you know, like it starts to grow, yeah? The arms and the legs and the head, yeah? And Rinpoche always said this is very painful, actually, this growing a head, and, you know, very uncomfortable, yeah? Yeah, anyway, so these are the phases of embryology, okay, yeah? And then there's somebody giving birth, yeah? Okay? Então essa parte toda está falando dessa parte essa tanca está falando da parte da concepção, né? Então, se você quer conceber um outro ser, né, uma criança, você precisa ter um corpo saudável, você precisa estar saudável, e está mostrando todas essas fases, né, da divisão do embrião, né, desde a concepção, toda a parte, né, da formação, né, do feto. E a gente pode ver, né, ele crescendo, as coisas se formando, e as primeiras são tão pequenas, né, tá formando sistema nervoso, coisas que você não enxerga, né, olho nu, né. Hoje a gente sabe, mas, enfim, lá naquela época eles não tinham como ver isso, então como é que eles sabiam, né? E aí depois tem essas fases do crescimento da criança, então a fase lá da tartaruga,
A fase dos peixinhos, né? Que é essa fase dos... fishes is when the nervous system? No. Let me have a look in the book. A da tartaruga é quando começa a crescer os membros, né, da criança, os braços, as pernas. Se diz que essa fase é bem incômoda para o feto. E depois a fase do porco, que é quando o bebê começa a comer muito, engordar, né? As you can see here, you know, like this bit here, they're showing like a boy and a girl, they're in different positions in the womb apparently. Like a boy is more one side and more up, and a girl is, they say, I don't know if it's true, but they explain like this, no? Então ali eles estão mostrando a diferença também, se é um menino ou uma menina, do jeito que se posiciona, né, dentro do ventre da mãe, né? Mais para um lado, mais para o outro. Esse parece um homem grávido. Né? What's that? It's like a man. Yeah, I know it means it's a boy. Huh? It's a boy. Huh? It's a miracle. I mean, this is actually amazing. It's so very, very detailed. No? These were done these tankers were made in like the 16th century, the original models, you know. So very fascinating. They really had a very developed, medical system. Yeah? Muito bonito de ver, muito fascinante de ver. Aí depois a gente tem ali uma mulher dando à luz, que está na outra ponta. Actually, it's in here, but it's in Spanish. So I found Etapa de la Tortuga, but anyway, I haven't found the other one. Anyway, everything's in here, yeah. Tá tudo aí no livro. Okay. Anyway, this is embryology. Look, she's having a natural birth, like she's kind of, yeah. She's like doing it like that, yeah. Okay. De cócoras, né? Tá tendo Anyway, parto natural. Anyway, it's all very, very interesting, yeah. É super interessante, tudo está bem explicadinho, todas as fases embrionárias, né, até o nascimento. When maybe you try and get the good copy, and then we're keeping the Dharma Center, we can project on the screen. It's super nice actually for. We do. Yeah. You have it? No, we have it. Where is it? In high definition. Yeah, but where is it? Where is it? In my pen drive. Where is it? Do you have it with you? No. Well, maybe you can bring it tomorrow and we'll look at some more in high definition. Okay. Yeah? I forgot to pass you, sorry. Yeah, it's okay. Next one, let's have a look at another one here. I divided it into 4 PDF, otherwise it would have been too much, no? Yeah. Okay, 1 second. Yeah, it's in the other rucksack, not here. Yeah. Okay, these are like, okay. So they didn't have acupuncture, yeah, but they had like moxibustion, yeah, so these are like, you know. So I mean, they do like, obviously they do massage, they do moxibustion, they have this thing actually on the back, I don't know if you've got the next picture, yeah, next picture, where they have like this thing with like little wooden hammers, yeah, okay, where it's like this, yeah, going down the sides of the spine, yeah, okay, so each there's like points that go to the, I think that's really interesting actually. I mean, they'd really, because they did like, they were always doing sky burial, you know, yeah, they used to feed people's bodies to vultures, okay, so they were very, very used to like dissection, yeah, it was part of them, you know, the monks did it all the time, yeah, so they had like incredible, like, advanced knowledge of anatomy for the time, you know. Então essas tancas estão mostrando os vasos e os pontos, né, que são esses pontos onde eles fazem massagens, né, e fazem o mocha bustão, é assim que fala? Assim que fala, mocha bustão. Mocha bustão. Nesses pontos e what else? Forgot. No, they had sky burial. Os cemitérios eram a céu aberto, não se enterrava as pessoas no Tibete. As pessoas eram Can you do that one? cortados colocados nesse tal de cemitério, né? E os urubus vinham para comer tudo. Então eles tinham, como o corpo ficava todo aberto, como ela falou, né? Então eles tinham uma boa noção de anatomia já por causa disso. Sim. Então, por isso que eles sabiam de todos esses pontos. Pontos não, né? Esses vasos. Ok. Anyway, so, yeah, this one, like this one, for example, what does that remind you of, yeah?
This is like self-healing, isn't it? Yeah? Aham. Yeah? See, Yes. there's like 5 chakras, yeah? Okay. Uhum. Actually pretty well drawn, actually, yeah? Okay. The crown, throat, heart, navel, and secret chakra, yeah? So when Rinpoche made self-healing, he combined like this kind of information from the medical tantras together with other kinds of meditation, yeah? Because he wanted to emphasize the healing effects, yeah? Okay. So there we have 64 petals, 32 petals, secret chakra, 64 petal navel chakra, and so on, yeah? Just like we know. And then there's the central channel, yeah? Yeah, and again, you can see red and white. We were talking about that before, the 3 energies, the sun and the moon, yeah? In self-healing, we're always talking about the sun and the moon channel, right, yeah? Okay, and this is the central channel. We can't, when the energy is not in there, but we need to get it inside, yeah? If we get the energy inside, we can have the profound experience of meditation, yeah? So very, 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 very interesting, no? Yeah? Uhum. Então, essa tanca está mostrando, como na Autocura, né? Os 5 chakras, os 3 canais, é igual. Porque o Lama Ganchen, ele integrou mesmo, né? Esse conhecimento, essa parte da medicina tibetana com as meditações para enfatizar, né? E também dar mais... aumentar, né? O poder de cura mesmo das práticas. Então, essas 3 energias, a gente pode ver aí, né? O vermelho, a energia do calor, da bile, né? E o branco, da fleuma, do frescor, e o canal central, os 5 chakras. E também mostrando, né? Que essas energias, quando entram, né, no canal central, você vai ter essa experiência mais profunda mesmo, de meditação. Actually, look, the right side is sun energy. The left side, people are always asking this about the channels, yeah? Here, the left side, yeah, is white, yeah? The moon, and the right side is the sun, yeah? Okay? Yeah, the sun is the female, it's the right side, yeah? The moon is the male, it's the left side, yeah? Okay, it's not the same as the Western system, yeah? Yeah. I mean, like everything in our system is coherent, you know, it's based on something true, you know, like a huge, massive corpus of knowledge of Tibet, you know, okay. Just different from the Western way of thinking, no? Então a gente vê aí os canais laterais, né? Então a gente vê do lado esquerdo, a gente tem o canal lateral que está representado na cor branca, que é a energia lunar, energia masculina. Do lado direito, então, energia solar, vermelha, energia feminina. E isso é diferente do conceito daquilo que a gente vê aqui no Ocidente, que é o oposto, né? Que se fala que o feminino seria frio e masculino quente. Mas, enfim, é diferente, né? Mas aí a gente está tendo essa cultura tibetana, que é super antiga, né? E essa sabedoria, né? Que está nos dizendo assim. O que mais? Anyway, interesting, no? Okay, so right side is feminine. Left side is Masculino. exactly, yeah. No, honestly, if I'd got one, anyway. We need to remember these things. Anyway, it's in our medical book, forthcoming and coming out soon in Portuguese. Yeah? Então, isso tudo vai estar nesse livro da medicina, que vai estar em breve em português. E para a gente lembrar, então, lado esquerdo masculino, direito feminino. Okay. What else do we have? Huh? Let's have a look. Oh, have you got number 19? Sorry, I'm making Camilla work as usual. Yes. Yes, Valeria? Você podia falar pouquinho o que é energia masculina e o que é energia feminina no budismo tibetano? The male energy, very basically, male energy is the energy of love. Female energy is the energy of peace, okay? Yeah?
the best man is the kindest man, the best woman is the most peaceful one, okay? That's the most easy explanation, yeah? Peace and love, you know? Yeah? Yeah. Então, a explicação bem básica, assim, bem resumida. A energia masculina é a energia do amor e a energia feminina é a energia da paz. Então, a mulher melhor é aquela que é pacífica e tem paz, e o melhor homem é aquele que é amoroso. Basicamente é isso. Okay, this tanka here is the signs of death, okay? Yeah. So before people die, usually they start to feel something different, yeah, okay? Like, for example, like feel like they want to go on a journey, they want to go far away, or they dream about their dead relatives, or, you know, something carrying them away, or the elements, and so on, yeah, okay? So these are like dream signs and signs of death, yeah, okay? So they have a whole section of that in Tibetan medicine, yeah? Então, essa tanka fala da morte, dos sinais da morte, daquilo que você sente antes de morrer, que são sinais da morte, né? Então, a pessoa quer fazer uma longa viagem, né? Quer ir embora, ou ela dream with relatives? Like dream of their dead relatives, you know. Começa a sonhar, né, com parentes que já morreram. E são sinais de uma morte próxima. Going down into a dark... Anyway, there's a whole series of like dream signs, and it's related to the elements, the degeneration of the elements of your body, okay? Então, tudo isso são sinais dos elementos no corpo que estão se degenerando, né? Tem várias coisas representadas aí. Okay, but anyway, once or twice it doesn't matter, but if it's like repeatedly, yeah, okay? Uma vez ou outra não tem problema, né? Isso são coisas que se repetem, né? Muito frequentes quando são sinais de morte, né? Oh, anyway, there's 80 of these tankas, okay? It's fascinating. You know, it's like an illustrated guide, yeah? Let's see what's next, yeah? Então, essas tankas são fascinantes, a gente tem 80 delas, né? Tem muitas, mas elas são muito, muito lindas e interessantes. If you do get the signs of death, you do a long life practice, by the way. You try and avert, if possible, yeah? Like do White Tara practice, for example. Então, se você estiver tendo muitos sinais assim de morte, você pode começar a fazer práticas de longa vida para evitar isso. Por exemplo, a prática de Tara branca. Which one's that? Sorry? Name is Chris, just a second. I think it's 22, maybe not. Just a second. Oh, that's more signs of death. I think we're enough of that one. Yeah. Aí são mais sinais da morte. Anyway, and it's like if pujas don't help and all this kind of stuff, yeah. Okay. Anyway, it's a whole section, okay. Então aí tem, por exemplo, se os pujas não estão funcionando, enfim, tem várias coisas. Tem uma seção also enorme. You have it's true actually. People with fever, no, they start to dream of fire. People of water, they seem to being swept by. It's like the elements, no. That's why we do this practice of making peace with the elements, because this is what we're going to see, no? The elements, fire and wind and water and earth and so on. Então esses elementos se degenerando, né? Você começa a ter essas visões de começa a ter febre ou ter visões, né, de água, de afogamento, etc. Afogamento? Né? Okay. So then, what else have you got on the thing? Okay, causes and manifestations of sickness. Okay, so. Aí são as causas e as manifestações das doenças. Okay, so it's like all the things you can do to make yourself ill. Yeah? like for example, fighting, too much sex, oversleeping. Anyway, each one, or if it's doing too much sport. It's like what overstimulates like the humours, yeah. Okay, like if you fall off a horse, you can get like too much bile, you know, you get angry, you know. Yeah, so there's a whole series of, or if you get like injured, yeah.
So this is the bile section, increasing the bile, yeah? This is increasing phlegm, like sleeping in the day, yeah? Or going in a very cold, like going to too many cold waterfalls, you get too much phlegm, yeah? Okay. Yeah, eating too much like dairy products, yeah? And anyway, it tells you, it's a whole series of things to do or not do, yeah? Then eating the wrong things, and anyway, blah, 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 blah. And then you get sick, yeah? Okay. Então aí são as causas, as manifestações das doenças. Então fala tudo que coisas que se você fizer demais. This is the causes, and this is if you get sick, what happens. Okay? Lá são as causas, né? E ali embaixo é o que acontece quando você fica doente, né? Por causa daquelas causas. Então, coisas que você fizer demais, né? Sexo demais, comer demais, dormir demais, né? Everything demais is bad for you. Esporte demais. E depois tem sessões em relação a cada humor, né? Menos é mais, menos é mais. Então depois tem outras sessões assim que estão falando de cada humor, né? Então o que aumenta a fleuma, o que aumenta a bile e assim por diante, né? Por exemplo, um banho frio, gelado vai aumentar a fleuma, dormir durante o dia vai aumentar a fleuma. Enfim, as coisas que se você comer vai aumentar, né, cada um dos humores, etc. Okay, next. We're just having a quick look for fun, yeah? It's like a preview of the book, yeah? Okay. Esse é um preview do livro. Yeah, behavior. Aí são os comportamentos. Okay, so it's like some behaviors are healthy, some behaviors are not healthy, obviously, yeah? Então, algumas atitudes são saudáveis e outras não são saudáveis. You know, like, anyway, so it's like, anyway, how can I say? This one means to follow astrology, that one. Yeah, for you. If you don't follow the astrology, you can get some problems, yeah? Então, ela mostrou a astrologia, né? Se você seguir a astrologia, uma coisa saudável. Se você não segue, você pode ter alguns problemas. That doesn't look healthy, does it? Isn't that house is on fire, no? Então, a casa pegando fogo não é uma coisa saudável. Anyway, see, it's graphically illustrate. Like, for example, that's like the karma, yeah? So if you harm a Buddha, yeah? You would get like you get karmic sickness, yeah? Yeah, so some sicknesses have a karmic origin, yeah? Então, ele está falando, né, que algumas doenças têm uma origem kármica, né, de outras vidas, talvez. Então, por exemplo, você machucar um Buda, que está mostrando ali, vai trazer um resultado kármico ruim, vai trazer alguma doença relacionada com essa ação. Okay, this bit doesn't really apply to us, because in Tibet they didn't have, it was cold, yeah? Okay, so this is like when you should wash, yeah? Okay? Washing means jumping in a river, so obviously not. I remember when we went to Mongolia with Rinpoche, and the only available washing facility was the river, and it was absolutely freezing, yeah? So therefore, obviously, you don't want to do it too often, yeah? So there's certain warmer periods of the year when it's a bit better, yeah? Okay, so that's talking about that kind of stuff, yeah? That doesn't apply to Brazilians, obviously, yeah? Então, modern times, yeah? Aí está falando quando que você deve se banhar, né? Se banhar significava você entrar dentro do rio, né? O rio era gelado, então óbvio que você não ia fazer isso. Você fazer isso só quando tivesse calor. This is like don't do dangerous sports if you want to have a long life, like fighting, boxing, horse riding, you know. Yeah, you can hurt yourself, yeah. E ali você deve evitar essas coisas que podem te machucar, né, te ferir, como esses esportes mais violentos, como lutas, boxe, etc., que pode encurtar a sua vida mesmo. And then let's see. Anyway, in our book there's a whole section about behavior, yeah, which is organized according to the 3 humours, yeah. Então, tem uma seção no livro que fala desses comportamentos relacionados a cada um dos humores. Right, let's have a look. For example, let me just find. Okay. 1 second. Okay, look, habits of life, yeah? Okay. Hábitos da vida. So if you're so oops. Okay, look, so for example, this is like I think this is like the bile humor, no? Because it says, for example, you should not be excessively angry and aggressive. You should not start fighting with people, you know, like yeah. Or you should not exhaust yourself physically by carrying heavy weights and things, yeah.
You see, it says, do not lift heavy weights, so that's that picture there, yeah? It's all illustrated, yeah? Então, isso está tudo ilustrado, né? Então, aqui está mostrando uma questão de problema de fleuma, é isso, Lama? No, this one's bile there. A bile, desculpe, né? Então você não deve ficar com raiva, você não deve ser agressivo, você não deve brigar, lutar, você não deve deixar o teu corpo na exaustão, né? Não deve pegar pesos, coisas muito pesadas. Like phlegm people, they shouldn't go in cold water, yeah? Pessoas tipo fleuma não devem entrar em água fria. Or sleep too much. Ou dormir demais. Yeah. Anyway, and they should not have a sedentary life, like sitting around. They shouldn't just sit E around ela all não the time. deve, a pessoa de tipo fleuma não deve ter uma vida sedentária, que é ficar sentado muito tempo. Yeah. Otherwise, you get like. Yeah. Anyway, it's all actually beautifully illustrated, you know. So everything it says here, there's a picture in there. Yeah. Então, tudo que está escrito no livro está mostrado nas ilustrações. Yeah. And then it's starting to talk about, you know, like you shouldn't, if you eat the wrong things, you know, you can get sick as well, yeah. E também está mostrando que você pode ficar doente comendo as coisas erradas. Or staying up the moon, no, you shouldn't stay up too late. Ou essa lua que dá para ver aí na última linha, que se você ficar acordado até muito tarde. Anyway. Anyway, let's have a look at another one. No, diet does not mean like we think of a diet, yeah? This means, you know, like what you can eat or, you know, according to your biotype, yeah? Dieta não significa emagrecer, significa comer aquilo que é adequado para o teu biotipo. In Tibet, people thought being thin was like no good at all. They thought big and fat was the best. That was the ideal body type, yeah? No Tibete, o corpo, né, a ideia de corpo bacana não era corpo magro, mas corpo gordinho. Yeah. Yeah. Okay, so some of these are things that you obviously don't eat, like snakes, frogs, you know, scorpions, yeah? That's a do not eat section, yeah? Então, That's a you can eat it section, like, you know, like. Então essa é a seção do que você não pode comer, yeah. né? Como, sei lá, escorpiões, cobra, sapo. Yeah, that kind of stuff. Okay. Isso já não é o nosso caso aqui. Okay, then there's other things that that according to Tibetan medicine you can eat. As you can see, they used to eat a lot of animals, yeah, okay. E aí também a seção do que você pode comer, de acordo com a medicina tibetana. Yeah, these are like all like dairy products, no? Yeah, like butter, cheese, milk, curd, all this kind of stuff. E aí são todos os produtos lácteos, né? Tipo leite, queijo, iogurte, etc. And a few vegetables, so not good for vegans. I'm sorry, very bad for vegans. E alguns vegetais, o que não é uma dieta ideal para veganos ou vegetarianos. Yeah. Anyway, I think these are like sort of drinks and things, yeah. E aí embaixo são tipos de bebida. Yeah. Okay. Anyway, next, please. Yeah. So it says don't eat scorpions, yeah? Por favor, não coma escorpiões. Yeah. Hoje à noite nada de escorpiões. Or rats or snakes. Yeah. Ratos, cobras. Yeah. Okay, yeah. Okay, so actually this is the same like Ayurveda, okay? Yeah. Okay. Isso é igual a Ayurveda. So certain things are not, according to the Ayurveda or Tibetan medicine, are not digestible, yeah? Então, certas coisas, de acordo com a Ayurveda ou a medicina tibetana, não são digeríveis. Like milk products and fruit, for example. Como produtos lácteos e frutas. Anyway, so there's a whole list of things that you shouldn't eat, you know, that gives you indigestion or makes you sick, yeah? São toda uma lista de produtos que se deve evitar de comer, que vão te or things you shouldn't eat together, actually, yeah? Coisas que você não deve comer combinadas. Okay, so this actually is not good. In Brazil, you eat a lot of milk products with fruit, yeah?
That's unhealthy, actually. Yeah. Então, não se deve comer produtos lácteos junto com fruta. E no Brasil se tem o costume de fazer sucos, né, com leite e fruta. Isso daí não é indicado. Anyway, that's like food poisoning, yeah? Envenenamento por fruta, por comida, por alimento. Like maybe don't eat like fish, no? Maybe don't eat stuff that's not fresh. Yeah? Então, envenenamento por peixe. Então, tomar cuidado para não comer aquilo que não é fresco. Yeah, and so on and so on. Yeah, anyway, that's how to avoid food poisoning in times when they didn't have fridges. Remember, I think he's. E também como evitar, né, envenenamento por comida em tempos onde não existia geladeira. Yeah. So you shouldn't eat like old food. Why? Because you can get food poisoning. Não comer comida velha para não. I mean, half of what we eat is old food because it comes from a supermarket. No? Metade do que a gente come já é alimento velho porque vem do supermercado. Anyway, we're in a different time now. Okay, next, please, Camilla. 6, I asked Lara Finocchiara, who's a really, really good singer, to come and sing us some of her mantras. Yeah, so in 10 minutes, Lara's going to come and sing us some mantras. Yeah, okay. Oh. Yeah, which is really cool. That's not very nice of her, you know. Yeah. Yeah. These are medicines, so you can see they make out of all kinds of things, not just plants, but like coral, conch, stones, like lapis lazuli, all kinds of things are used as medicines. Okay, yeah. Yeah. Então aqui é uma ilustração com remédios e não com os insumos dos remédios. Os remédios não são feitos apenas de plantas, mas também, por exemplo, de pedras preciosas como coral, feito de conchas, lápis lazuli. So the precious pills have got like minerals in them as well, yeah. E por exemplo, as pílulas preciosas têm diferentes tipos de minerais. Actually, the medicines that we always use for the Genshin Labrang don't have things like rhinoceros and tiger because Rinpoche asked them to remove them, Yeah, these things that tiger and tiger penis and rhinoceros horn and these kind of stuff, yeah, because we didn't. Anyway, it was removed many years ago, so don't worry. Our medicines are not endangered species, yeah. E nos nossos remédios que são feitos por uma oficina de remédios em Katmandu, né, pela família do Rinpoche. Então, Rinpoche pediu para eles removerem, né, da composição alguns tipos. Like elephant, you see, we don't use that, yeah. Então, elephant giwang, we don't use it, yeah. Elephant? Elephant gallbladder. Yeah. Então, por exemplo, não usamos mais a vesícula de elefante, como também não usa mais o chifre de rinoceronte ou pênis de tigre. São coisas que existiam, né, dentro da medicina tibetana. Just in case you were wondering. Então, não se preocupem que isso já não existe mais. No. Okay, anyway, there's a huge materia medica with hundreds and hundreds of ingredients, yeah? This is just the first page, and then there's plants, minerals, all kind, like many plants, yeah? São centenas de ingredientes, muitas this, plantas. We need to find the plants in Brazil with those medicinal qualities, yeah, and grow them, yeah. E a gente tem que achar quais são as plantas no Brasil com as qualidades medicinais. Yeah, so that's medicines for fever, medicines that treat stomachache, etc., etc. The natural medicine tradition of Brazil, we need to cultivate them. Então você tem remédios, seja para febre, seja para estômago, o que for, né? Então tem uma gama vasta brasileira de fitoterapia. Okay, there's loads and loads of these, yeah. Okay, loads of plants, yeah, for medicines, yeah, not. Yeah. Have you got the one with the tripod? Have you got? Actually, maybe it's now Lara's about to come. I'll just show you one more, and then maybe Lara will come and sing us beautiful mantras. Anyway, this is just to get it's nice, just to get an overview of Tibetan medicine. Yeah?
que é legal disso que a gente está vendo é que dá para ter uma ideia mais assim, né, Tanka uma ideia 54, generalizada do 54. que é a medicina tibetana. Yeah. Let me see it. Maybe we don't have this picture. Yeah, just a second. Okay. Do you want to ask her to come in? Yeah? Só queria dar um recado, por favor. A Laura já chegou para cantar. Ela vai ficar aqui só ela com um cavaquinho, mas em respeito a ela e a Lama, todos ficarem de máscaras, por favor. A gente sabe que abriram os protocolos de São Paulo, mas os protocolos com a Lama, a pedido da Lama e também em respeito à artista que está vindo para a gente ficar de máscara. Okay, last one for now. There's many, but this is, see this, see the Dhyani Buddhas, yeah? Esse é o último, é a última imagem que a gente vai ver, são 5 Dhyani Budas. This is how you rejuvenate yourself, yeah? Okay. E essa está mostrando como que você vai se iluminar. No, rejuvenate you. Get young. Get young. No, opposite. Como é que você vai se tornar mais jovem? By doing, as you can see, look, there's Ekshobhya and partner. There's the 5 Dhyani Buddhas, you see. So basically, do self-healing, yeah, okay. Então, And there's the basicamente, para ficar element mais mothers, jovem, yeah? faça a prática da Autocura. And don't eat too much salt. Don't stay too much in the sun. Don't eat old food. Stay in a nice place. Try and have positive thoughts, and there you are. You'll be much younger and more happy. This is the alchemy of rejuvenation, yeah. Então, So it's self-healing, you see. é a alquimia do rejuvenescimento. Não coma muito sal, não fique demais no sol, fique num lugar agradável. So anyway, like that. So anyway, very, very fascinating, yeah. So many of our practices are linked with Tibetan medicine, yeah. Like so, self-healing, no. If you want to be young and beautiful, do self-healing. Se você Or quiser younger and more ficar beautiful, let's say. jovem e linda, jovem e lindo, faça a prática da Autocura. Anyway, bit by bit we'll look more at the Tibetan medicine. Anyway, we hope to publish this book soon. It's super nice, yeah, also super meaningful, yeah. So I hope you see many of Rinpoche's teachings are in there, you know, because he took from here, you know. Então, nós esperamos poder ter o livro publicado no futuro próximo. E, como vocês podem ver, tem muito dos ensinamentos do Rinpoche que foram inspirados e tirados daqui. And now we're going to welcome Laura. Hi, Laura. Vamos dar as boas-vindas a Laura. Hi, nice. Estamos filmando, não? Amada. Aqui, não? Posso pôr minhas coisinhas naquele canto? Laura, onde queres? A gente vai precisar daquele microfone de lapela. Okay, you can take this one. Aqui, Lama. O da feira. Aqui, tá bom? I was thinking of Laura, you know. Oh, yeah. Okay, here she is. Somebody gave me her Aqui tá bom, a gente tá posicionando a câmera que tá tudo aqui, diretamente Who's this? Ana Paula. Pra cantar vai ter que tirar a máscara. Não, você pediu pra gente pedir pra Oh, hi. Oi. Você. Bem? Ó, vamos dar. Lama. Blessing here. I bought today here, but so special, yes? This too. Generation, no?
Bonito, very beautiful. Om Mani Padme Hum. Okay, Om Mani Padme Hum, everything. Om Mani Padme Hum. Vem, vem cá. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Thank you. He's the kid that Anna told you Oh, yes. this week. He loves Rinpoche. And Mom, please could you put Rinpoche's music to sleep? It's so cute. Okay. Okay. I just want to say one thing. Actually, Danielle, can you translate? Yeah. I invited Lara to come here. Shh, shh, shh. Actually, I invited Lara to come here and sing. Yeah. Lama Genshin, before he passed away, he said, please continue to sing the mantras, sing the songs. Yeah. So actually, I'm together with Peace Voice and many other excellent friends like Laura. We're working to re-record Rinpoche's songs and also make new ones, yeah? New mantras, yeah? Okay. Yeah. Então, dos pedidos do Rinpoche, antes de fazer a passagem, foi de promover cada vez mais, né, as canções, as músicas. Então, nesse sentido que Lama Caroline convidou a Laura para cantar para nós mantras e os velhos mantras, fazer novas canções com novos mantras. E Lama Caroline disse que também está dando uma força para o United Peace Voices, lá na Itália, que estão fazendo a mesma coisa. Que honra. E para mim é uma grande honra que tudo começou por volta dos anos 90, meados dos anos 90, quando a minha irmã mais velha foi vítima de AIDS, no momento que o Brasil o mundo tinha muito preconceito com essa doença, eu também, porque a gente vive para perder os preconceitos, aprender a viver, a abrir o coração. E eu estava abaladíssima, não conseguia aceitar aquela perda. Eu acho que a morte sempre é um caminho de ensinamento para a gente. E aí a minha grande amiga e parceira de música, Leca Machado, junto com a Andréa Santana, que era frequentadora, ainda é de coração, né? Me pegaram assim como se eu fosse um trapinho de roupa. Vamos te levar para um lugar. E aí me trouxeram para cá e eu fui acolhida pela Bel Vilares, pelo Dani, por toda a Sangha. Conheci pessoas que moram no meu coração até hoje. E aí Lama Michel, que era um guri. Guri, tipo, acho que ele tinha 9 anos, né? Em 98, quantos anos tinha o Lama Michel? 81 para 98 já dá 17, 18 anos. Ah, não, então foi antes, porque ele era ainda um gurizinho, então foi antes de 98. Acho que foi, porque minha irmã morreu em 93, deve ser 94 ou 95. E aí eu vi o Lama Michel e eu ouvi ele falando, eu falei, ele é o meu guri, meu guri, né? E por causa do, claro, o Lama Genshin, sempre no coração, mas o Lama Michel me pegou de jeito, assim, aí eu falei, eu acho que eu tenho um guru agora. E, bom, e agora a Lama Michel, aí fomos, eu vim, Bel Vilares ensinando, me botando no colo, e aquilo tudo foi passando, e até que se virou um CD, que com o apoio da Bel e do Centro de Dharma, eu musiquei 7 mantras de cura, que são na sincronicidade, ligados a divindades de cura femininas. E, naquela ocasião, Lama Genshin Rinpoche falou que eu era a Sarasvati. E eu fiquei toda assim, peraí. Eu sei que de lá para cá só foi auspicioso os meus caminhos. A Fernanda me chamou para um trabalho que mudou a minha vida, que foi na Casa dos Artistas, onde eu fui a diretora e a produtora musical do reality show. E aí a Fernanda deu um jeito na minha vida, né? Eu não ia aceitar, e ela foi lá e disse, tu tem que aceitar esse trabalho. Eu aceitei, e aí virou, então, assim, financeiramente a vida melhorou, porque como artista independente no Brasil não dá para viver, né? É uma pessoa que tem ética profissional, que não quer corromper os meios para poder fazer a sua música chegar no coração das pessoas. Então, é muito complicado, mas eu não desisto, vou fazer 60 anos agora, quinta-feira. São 40 anos de música na minha carreira e vou fazer 60 de vida. E por mais nãos que eu receba, Lama Caroline, eu vou continuar. Obrigada. Eu vou continuar.
Em nome da paz, paz e alegria agora e sempre. E obrigada pelo amor que a gente tem aqui. E agora a Lama Carolina é minha gurua, né? Gurua. Tá. Gurua. Tá. Que show, né? A gente, no século 21 tem uma gurua mulher, né? Porque a gente sabe que são as mulheres que vão mudar o mundo, né? Ou os homens com alma de mulher, né, Dani? Silvana, tu pode tirar umas fotos, porque depois eu preciso me exibir e dizer, eu cantei pra Lama. Tu faz com o teu, tá? Preciso me exibir, né? Independente é assim, qualquer oportunidade a gente já põe nas redes e já se propaganda, porque a gente não paga para ter like, tem que ser no orgânico. Então é a vida que vai fazendo a carreira, né? Canta comigo, todo mundo, tá? Tô nervosa, vou tentar acalmar. Pelo poder da verdade, paz e alegria agora e sempre. Muni, Muni, Maha, Muni, Shakyamuni, Soha, Muni, Muni, Maha, que nos uniu, pela Bel Vilares e a sua família, que entregou o ouro pra gente, pros bandidos. Muito obrigada, agora e sempre. Que a luz de Buda nos ilumine. Eu tento aprender até hoje exatamente como fazer a autocura, mas eu sei que ela tem me salvo ao longo desses anos. Paz e alegria agora e sempre. Namo Guru Be, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Guru Be, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Guru Be, Namo Buddhaya,
É uma roqueira tocando mantra. Aí ontem a senhora que trabalha lá em casa, que me conhece há uns 25 anos, falou: Laura, eu acho que o rock não tá dando, tá melhor os mantras. Parece que é mesmo. Eu acho que é um momento que as pessoas precisam se unir, né? E a gente precisa resgatar a música, né? E a cultura, que tá virando lixo, né? Om Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Karma Utavadane Shivadra Vasamanya Sawasidi Om Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Karma Utavadane Shivadra Vasamanya Sawasidi Om Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Karma Utavadane Shivadra Vasamanya Sawasidi Om Guru 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 Lama Gante Rinpoche Lama Michel Rinpoche Lama Caroline Rinpoche. Vou tocar mais. Vocês querem que eu toque mais? Sim. Afinada agora que vai entrar no Instagram do Centro. Agora, hein? Om Tare Tu Tare Tu Re Soha. 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 Tare Tu Tare Tu Re. Om Tare Tu Tare. Tare Tu Tare Tu Re Soha. Tare Tu Tare Tu Re. Om Tare Tu Tare. Tare Tu Tare Tu Re Soha. Om 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 Tare Tu Tare Tu Re Soha. Tare Tu Tare Tu Re. Om Tare Tu Tare. Tare Tu Tare Tu Re Soha. Tare Tu Tare Tu Re. Om Tare Tu Tare. Tare Tu Tare.
Foi tão auspicioso que a gente, em 2001, fez esse CD e eu recebi as melodias e os arranjos assim, parecia que eu estava recebendo uma coisa. Depois eu escrevi tudo, até percussão eu escrevi na partitura e o Oceano de Dharma me ajudou financeiramente. Eu consegui contratar músicos que se entregaram de coração, que amavam Lama Michel, Lama Gante, então foi tudo muito auspicioso e a gente conseguiu fazer 1000 cópias, a Bel ajudou na capa. Uma menina que eu nunca lembro o nome, quem foi que desenhou aquela capa tão linda, Simone, acho que era Simone. Todo mundo colaborou um pouco, teve pessoas que foram cantar com a gente no CD. Tu foi, né? Tu foi a Bel, foi muita gente que está aqui, ajudou a fazer. Depois a gente fez shows, e os shows eram uma festa. Não, no Sesc. Lá no Sesc, coisa linda, aquilo foi super... Aí... Foi lindo demais. Lama Karen, I remember that. I think that time Rinpoche didn't come, right? That's when I came, the first time by myself. Era o lançamento do Autocurador. Isso, porque aí a Bel falou, Laura, tu pode cantar, e eu falei... Começou tudo lá na Livraria Cultura, né? Na FINAC. Aí a Bel falou, Laura, tu pode cantar? Eu falei, mas eu só tenho música profana, como vai ser isso? Aí a Bel falou, aí eu tive a ideia, porque a gente fazia as sessões, né? E tinha uns mantras, sempre com a mesma melodia. Eu falei, eu posso criar novas melodias e musicar alguns mantras. Aí a Bel, com o Lama Gante e Rinpoche, separou esses mantras e me deu. Falou, esses aqui tu pode fazer isso. Ai, como foi lindo. Aí o Lama Gante fez uma reunião, eu nem estava, que ele mostrava o CD e dizia, se alguém não sabe meditar, use esse CD para meditar, porque ele ajuda. Inclusive é assim que eu tenho meditado ao longo desses anos. Que eu continuo sem saber direito como funciona, eu só sinto todo esse estudo profundo do budismo, né? Eu não me dediquei assim, eu me dediquei a sentir. O Daniel uma vez falou para mim, não faz mal, Laura, se tu sente, tá tudo bem. Então... E aí, em 2006, o Daniel também me procurou e falou, Laura, a revista Abril quer encartar esse CD, descobriram no Centro de Dharma. E aí a revista Abril encartou numa revista Bons Fluidos e lançou 88 mil cópias. E quando eu vi,
Tinha a capa do CD e eu, na capa, Lama Michel, assim, desse tamanho na rua, naqueles encartes, assim, de revista. Foi 88 mil cópias, então eu tenho um disco de ouro, eu sou uma artista independente. E aí eu falei, Dani, agora que a gente vai ficar rico, ele falou, Lau, não querem pagar nada, é entregar. Eu falei, tá bom, vamos entregar, né? Pelo menos mais gente escutava. Aí a gente entregou e abriu, fez o negócio, o business era trocar por divulgar o centro, divulgar minha página na internet. Assim foi, a gente entregou, né? E foi muito legal, porque eu recebi muitas cartas depois, de pessoas que tinham problemas, uma senhora que tinha perdido a filha e estava desalenta, e aí ela começou a ouvir o CD e acalentou. Recebi de uma surfista que queria surfar, tinha medo de surfar, e cantava os mantras e conseguia surfar, ter força, ter coragem, vários. Recebi também de uma pessoa que falou, tu não canta mantra nenhum, isso aí é um engodo, não é? Tem de tudo, a gente tem que saber, né, aceitar, né? Aí o CD tá no Spotify e é o meu CD mais escutado, tem mais de 20 mil audições. Quando vê nos gráficos, ele é escutado no mundo inteiro. E é incrível porque eu não ganho um centavo disso, nem o centro de Dharma, ninguém ganha, a gente entregou. E aí realmente os meus 18 outros discos que eu fiz ao longo da minha carreira, com músicas escritas, com parceiros, poesias, parceira do Cazuza, do Jorge Salomão, do Chevalier, da Leca Machado, grandes poetas. A audiência é muito baixa, mas a dos mantras, bomba! Aí um dia um editor falou pra mim, tu tinha que fazer esse show de novo, e eu falei, porque é isso, tem um que é um sucesso, eu falei, mas isso só acontece com a magia da sanga, com a permissão de Lama Gante, Lama Michel, Lama Caroline. Mas fiquei com aquilo na cabeça, porque durante a pandemia muita gente me dizia, tu tem que fazer esse show, tu tem que cantar isso e tal. E eu falava, eu não posso, porque eu não inventei isso. Isso veio de um movimento, não estou sozinha nessa. E eu morava no Rio, né? Então, eu fiquei na minha... Mas eu pensava na Lama Caroline o tempo todo. Puta, bem que ela podia me procurar para eu voltar a cantar. Não é que ela me procurou. E não quando eu estava no Rio, porque aí por causa, minha parceira teve 2 tumores, graças a Deus ela está curada, fez a cirurgia, está num processo de se curar. E a gente veio morar aqui porque Rio de Janeiro não tinha condições de fazer o tratamento. Então a gente veio, quando eu cheguei, eu estava assim triste, pensei que ia morrer, tu vê o teu amor, né, sofrendo, tu sofre. Recado de Lama Caroline. Chamando para conversar, queria saber se podia usar uma música minha num projeto dela e tal, e depois a Simone liga e não quer, a Rosana também não quer cantar, nossa, que louco! Então eu acho que tudo acontece na hora certa que tem que acontecer. E a Lama Caroline me ensinou que eu cante Sarasvati, então antes de me despedir, vamos cantar para a diva, a deusa das artes, né? Que ela nos ilumine, que ela torne esse mundo mais sublime, né? Que a gente está precisando de delicadeza. Para minha parceira, que ela melhore. Obrigada. Maria, quem quiser ajudar nas rezas, orações. Oma Sarasvati, Oma Sarasvati, Oma Sarasvati, Rim. 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 Oma Sarasvati, 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 funk rock de Sarasvati, né? Oma Sarasvati, Oma Sarasvati, Oma Sarasvati,
Uma canção a mais, então. E eu quero agradecer Lama por estimular a gente, Lama Gante sempre estimulou a arte. A gente precisa lutar por isso. A nossa revolução, eu acho que é através da arte, do sorriso e do amor. Então, a música que eu e a Leca, que também é devota ao Lama Gante, minha parceira Leca Machado, fizemos para o Lama Michel em especial, Lama Gante Rinpoche e Lama Caroline. Então, é o homem cristal, mas é a mulher cristal. É assim, ó. É um samba afro, por isso que o CD chama Tashi Delek Mantras de Roda, porque tudo eu fiz com um sotaque meio de samba, de música brasileira, né? Então é assim, ó. Homem cristal, mantra solar, mudra do amor, canção de acordar, está entre nós, ocupa o lugar, olhos de luz, caminhos da paz, homem cristal, mantra solar, mudra do amor, canção de acordar, está entre nós, ocupa o lugar, olhos de luz, caminhos da paz. Homem cristal, homem cristal, mulher cristal, mantra solar, mudra do amor, canção de acordar, está entre nós, ocupa o lugar, olhos de luz, caminhos da paz, mulher cristal, mantra solar, mudra do amor, canção de acordar, está entre nós, ocupa o lugar, olhos de luz, caminhos da paz. Mulher cristal, homem cristal. Ai, não, Lama. Ai, meu Deus, que auspicioso. Peraí, deixa eu tirar. Ai, que coisa mais linda. Meu Deus do céu, tô abençoada. Agora é sucesso total, gente. Dessa bênção. Ai, linda. Posso dar um abraço? Sim. Nossa, gurua linda, obrigada, tá? Gurua linda. Obrigada. Okay, so please come back many times, Lara, okay? We need you. We need to, Rinpoche asked us, to sing all the songs, never lose, continue. So you need to come back more to the Dharma Center, yeah? Já fui convocada, vou seguir. Vou seguir. What time is it now? Well, I think that's the thing. I think, honestly, unless somebody wants to say, anybody else want to sing something, by the way? Alguém quer cantar alguma coisa? Yeah, please, anybody else? You're welcome, yeah?
Mañana. Amanhã, isso. Amanhã, na despedida, tem a cantoria lá embaixo. Okay, Na okay. estufa. Okay, perfect, yeah. Anybody like to say anything? Alguém gostaria de fazer um comentário, compartilhar alguma About coisa medicine or anything, or singing, or anything sobre at all? medicina, cantar alguma coisa, o que for? Yes, please, Camila. Lama, some years ago, Yeah, em português, por favor. alguns anos atrás, a primeira vez que eu ouvi o mantra do Buda da Medicina foi com aquela gravação, aquela melodia linda que o Thomas faz. É muito, muito linda. Você E essa recorda a melodia? Lembra, mas eu queria só contar a história, Lama. Om Began... Om Bekanse, Bekanse, Maha Bekanse, Bekanse, Ranza Samugate, Bekansa Yesoha. Om Bekanse, Bekanse, Maha Bekanse, Bekanse, Ranza Samugate, Bekansa Yesoha. This melody, essa melodia. Quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei encantada com essa melodia, e na época eu trabalhava com publicidade e eu passava metade da minha vida numa van, visitando locação para filmagem. E eram deslocamentos muito longos. E aí, muitas vezes, eu fiquei ouvindo no repeat, porque eu achava lindo, e ele estava como 11 nessa gravação. Depois eu posso compartilhar. Você está com isto gravado? Eu tenho no meu celular. Você pode pôr isto no grupo, por favor? Sim, posso. Para nós outros. E aconteceu uma coisa muito especial. Eu estava um dia na Marginal, trânsito, tinha acordado cedo, dormindo pouco, ganhando pouco também. Não estava nada legal. Mas como eu estava ouvindo muito, de repente, do nada, eu senti uma felicidade muito, muito grande, assim, no meio da Marginal, numa van com um monte de gente resmungando, assim. E eu devo isso muito a esse mantra, porque eu estava ouvindo no repeat fazia semanas, quase um mês já. Então foi uma... fiz o retiro. Eu queria só compartilhar, porque foi uma experiência muito legal, eu lembro um pouco do Lama Michel contando quando ele estava, acho que num lugar super quente, não sei onde era, que não tinha nada bom, mas ele experimentou uma sensação de paz e de felicidade, e eu senti isso no meio da Marginal Tietê. Então eu queria dizer que esse mantra é muito poderoso. Era isso. Eu queria compartilhar uma coisa, então, também sobre esse mantra, que, na verdade, tem a ver com quando eu cheguei no Dharma, sabe? Eu tinha uma amiga que ia no centro de Dharma e me convidava, vai lá, né? E eu nunca ia. Aí um dia eu fui na casa dela, ela falou, tem um lama aí, você não quer ir lá comigo, né? E era na casa do Dani, era o Lama Shakyamuni, né, naquela época. E aí eu senti uma coisa muito forte, né, nesse dia lá, não sabia nada sobre budismo, e nesse dia ele fez a prática do Buda da Medicina, a sadhana, aquela sadhana tradicional dos 7 Budas. E, assim, gente, não sabia zero budismo, zero. E aquilo eu achei tão louco, aquelas visualizações, aqueles Budas coloridos, e recitando aquele mantra muitas vezes, e eu lembro que eu fui para casa e dormi recitando esse mantra, e não saiu da minha cabeça, e foi a melhor noite de sono que eu tive na minha vida. E eu tive esse feeling que eu cheguei, encontrei a minha casa, foi através dessa prática. Foi muito lindo. Obrigada, Fernanda. Alguém mais? Eu senti que ela negativa. Gisela, o microfone. Eu só queria dizer que eu fiquei emocionada quando a Laura começou a cantar, porque eu senti a presença do Rinpoche aqui. Fiquei emocionada. Comecei a chorar. O poder da música, né? Do mantra. Compartilha o Spotify, onde estão os áudios. Pega meu nome, Laura Finocchiaro. Vai atrás. Finocchiaro. É com CCH.
Finocchiaro com CCH. E aí já aproveita e dá o like, né? E aí tem discografia, daí tu vai achar esse CD, Tashi Delek, Mantras de Roda. E quem fez vídeo e colocar, ajuda o artista e marca ela no @Laura Finocchiaro. Obrigada. A gente marcou no centro de Tá, depois eu vou fazer isso também. Okay. Okay. I didn't talk too much about this actually, but in Italy, yeah, last few months I was working. Rinpoche, you know, he always liked to sing, yeah, many beautiful mantras, many spiritual songs, yeah. So we have one like prayer book, yeah, song book, but it's very incomplete. So then I asked everybody, please, can you sing, you know? Because Rinpoche said, like, I was there in the Gompa, he said, please, everybody, after I die, please sing my songs more, yeah? And keep the energy, you know? So then I start to ask everybody to record, and I wrote everything with the Tibetan and everything, yeah? So now we made a songbook of Rinpoche, 300-page long, yeah? If anybody of you like to sing, you're welcome, by the way. It's not just for a few people, it's for everybody, yeah? Okay? We have a group with, I don't know, United Peace Voices, and Laura's just joined, you know? But actually it's for everybody, yeah? Okay, so if you like, I'll put it in the main retreat group, you know? And feel free, yeah? Like, that's beautiful, you know, what Camilla was singing, yeah? Please, try, sing, yeah? Continue, yeah? Okay? And we want to make actually like many CDs, you know, record everything. And now we're just singing like blah, blah, blah in the telephone, you know, yeah? But the main thing is to keep the energy, yeah? So I'll put it in the retreat group, yeah? And feel free, everybody, yeah? Okay? Anyway, when you sing, it brings back so many energies, so many memories, yeah? And you just feel much better. So please, everybody, let's continue that together, yeah? I'll do it now, actually. I'll put it in the group now. Então, a Lama Caroline está dizendo que Rinpoche pediu a todo mundo, né, que depois da passagem dele, que continuassem e cantassem mais os mantras, as canções, etc. E ele gostava sempre muito de cantar. E aí, depois que ele fez a passagem, a Lama Caroline começou a pedir para todo mundo cantar, ela foi compilando todas as canções, todos os mantras musicados, e isso está compilado num livro, num caderno com mais de 300 páginas, né? Então vamos continuar. Quem quiser cantar, quem quiser, enfim, todo mundo super bem-vindo a participar desse movimento. And like anybody like Lara who has the inspiration and makes a brilliant tune, fantastic, yeah. E gente como a Laura, por exemplo, né, com toda essa inspiração, então melhor ainda. Yeah, né? so Fantástico. Don't feel you can't do anything new. Yeah? Eu posso me oferecer, seria uma honra, sei lá, a gente vinha uma vez por semana, a cada 15 dias, a gente... Se vocês me toparem aqui de volta, se vocês me aceitarem, eu estou chegando, né? Aí a gente pode combinar, Fernanda, pessoal, de fazer uma roda e a gente pode criar os novos mantras juntos. Legal. Yeah. Que eu sou compositora e eu vou dando as dicas, a gente escolhe os mantras que podem ser regravados ou recantados ou compor novos. Podia fazer esse exercício, ou só cantar os que já existem, a gente vai afinando. Posso fazer uma roda de música, assim, seria um prazer. O grupo do Cláudio Pineda tem um grupo. Bárbara. Aí a roda da Laura, pode ser. Aprovado, super aprovado. Gostou? Yeah, no, please. Yeah, of course. Anyway, I'm going to share the book's work in progress, but it's open source. It's for everybody. Yeah. Okay. Yeah. Please use. Okay. You're welcome. Yeah. In the Signal, in the retreat group. Então, a Caroline está compartilhando esse livro com todas as canções no grupo do Signal de Retiro. Okay. It's work in progress. Maybe we keep adding things as like you know. Doesn't matter. Né, tá, como é que fala? Continua sendo feito. Então não é que está fechado.
You know, also here in Brazil's many really, really good singers, so please go ahead. We always enjoy a lot, actually, come here and everybody's singing, yeah? So please, you know. No Brasil, Next time I come, I look forward to hearing what you've been doing in the group, okay? muita gente cantando bem, com bons cantores e cantoras. Então, ela diz que sempre que ela vem aqui para o Brasil, ela sempre curte muito, né, as pessoas cantando. Okay, so maybe for this evening, maybe that's enough, and we come back tomorrow. What time? 10:30. And tomorrow, what are we doing? Tomorrow is Black Manjushri. Okay, tomorrow morning. Okay, so tomorrow morning we'll do Black Manjushri and talk about it a bit, and we'll do a little like Benson, do you call it? Yeah, little Jainang, something, you know, Lama Ganshan, NgalSo, short blessing of Black Manjushri, because everybody here very much likes Black Manjushri. And this year we want to do Medicine Buddha, Black Manjushri, and Vajrapani later on, yeah? So we'll do that in the morning, and then who knows what we'll do in the afternoon. Então, amanhã de manhã, a gente vai receber como essa permissão, esse Jena, né, NgalSo de Manjushri Preto, uma prática que todo mundo aqui gosta muito de fazer, então vamos receber isso. E depois à tarde, sabe lá ainda o que vamos fazer, mas vamos estar juntos, com certeza. E dentro de uma programação que a Lama está fazendo, a gente começou agora com o retiro do Buda da Medicina, na sequência vai ser Manjushri Preto e depois vai ser Vajrapani. Yeah, I mean, we don't know exactly how long it will take, because now people are emerging from the pandemic, so we don't do so quickly this time, yeah? Because we want people to, you know, have a life, go to work, you know, not just sit at home saying mantras like before, yeah? Okay? Então, So we do slowly, okay? Não sabemos quanto tempo isso vai demorar, nós estamos saindo da pandemia, as pessoas estão voltando a trabalhar nos seus afazeres diários, então a gente está indo, vai devagar, vai com calma, o tempo que tiver que ser. But the main thing is that we practice together, and we continue to pray for people who need, and we generate the energy like we did before, yeah? Okay? O importante é que a gente gere essa energia, como a gente gerou nos 2 últimos retiros, que a gente também faça a prática do Buda da Medicina, dedicando para todas as pessoas que precisem, assim. Anyway, we do the despedida tomorrow, but actually everything's been super good here in Brazil from the beginning to the end. Everything's gone super well, and it's all the centers we reopen. Everything's like going again, you know. So really, really good. But I feel very happy. I think everybody's happy, no? It's good, no? But now we just need to continue with all this like wonderful energy, you know. Now we've got like 5 fingers. Now we've got São Paulo, Rio, Buzios, Campos, and Cruzilhas, like 5 system, yeah, 5 things to do, no? So. Então, a despedida é amanhã, mas ela quer aproveitar para dizer que a viagem dela foi um sucesso, foi tudo muito bom, ela está muito feliz, todo mundo está feliz, né? E a gente tem... Thanks to Rinpoche, of course. Thanks to the boss, of course. You know? Always behind, taking care, no? E Rinpoche cuidando de todos nós, né? Na retaguarda, e graças a ele tudo isso está acontecendo. E temos aí 5 frentes, né? Reabrindo e com toda a energia, Centro de Dharma de São Paulo, Rio de Janeiro, Búzios, Campos Jordão e Cruzilha. 5, cabem numa mão. No, I was actually very impressed by how much of Rinpoche energy there is here in Brazil, you know, really strong, you know, like here in our center, so strong in Rinpoche room or in the stupa, everywhere, you know, so strong, you know. So you never need to feel like falter, you know, okay? Oh, I need to be in Europe. No, everything, Rinpoche left everything here. Everything's here, we just need to use, you know. Ela está impressionada, assim, com a energia presente do Rinpoche, né? Em todos os lugares, né? Quer dizer, no quarto dele, lá em cima, onde ela está dormindo, aqui no Gompa, seja em Campos Jordão, em Cruzilha, enfim, todos os lugares. Rinpoche, Búzios, very strong Búzios, as well, muito forte, yeah. Né? Então, ele está extremamente presente, né? E a gente não deve jamais se sentir, estou sozinho, sentir falta, né? Porque basta se conectar que ele está presente. Yeah. Okay. So anyway,
You know, Rinpoche always said Brazil was the country of the future, right? So, yeah. Now there's so many beautiful things to develop here, and you should feel like some kind of orgulho, you know, to be the Brazilian Sangha, you know. E Rinpoche sempre disse, né, que o Brasil é o país do futuro, e com tantas coisas boas acontecendo, a gente deve se sentir orgulhoso mesmo por tudo isso. Now we're going to do Borobudur retreat in Brazil. Nós vamos fazer retiro de Borobudur no Brasil agora. Save money, have a good time, yeah? Economize grana e passe bem. No, so anyway, so I feel very, very happy, you know. It's very pleasure, you know. Nice to see things going well, you know. And Rinpoche's blessing is truly with us. It's definite, yeah. I heard so many incredible, I cannot repeat other people's stuff, but I heard so many incredible story of people's experience with Rinpoche, like here in Brazil, what happened after Rinpoche died, and amazing, you know, yeah, really, Rinpoche is truly with us, taking care, you know. So we just continue as he wished, yeah. And he said when we finish Cruzelia and campus, he'll come back, yeah. Bom, ela so escutou. If we do, let's see, yeah. Ela escutou muitas histórias, muitas pessoas vieram conversar com ela. Ela não pode, claro, repetir as histórias, mas são histórias de pessoas, das pessoas que contaram suas experiências depois da passagem do Rinpoche, e são realmente experiências incríveis, né? E vamos continuar, né, com todo esse trabalho, exatamente como foi e é o desejo do Rinpoche. E ele falou, depois que Campos do Jordão e Cruzilha estiverem completados, eu volto para o Brasil. So this can be our Lama Kien, okay? Esse pode ser o nosso Lama Kien, nossa chamada. Anyway, thank you very much and see you all tomorrow. Yeah? Okay? Okay. Aproveita só para avisar todo mundo, porque a gente acabou de fechar as atividades do Centro de Dharma, os lamas, tanto Lama Michel como Lama Caroline, nos orientou a reabrir o Centro de Dharma com todas as práticas. Então a gente reabre total a partir do dia 11, tá bom? Daqui a pouco vocês recebem todas as... Ah, desculpa. A partir do dia 11, então, o Centro de Dharma reabre com todas as práticas, todas não, uma prática por dia, mas de segunda a sábado. Então, aproveitar e já agradecer todos os coordenadores e todo mundo aí que trabalha, que vamos voltar com as práticas e todo mundo está convidado, por favor. Intimados, né, Mela? Yeah, please. No, now we need to get off the sofa, yeah? Yeah. And put, you know, okay, energy is here, but now we need to come back and meditate together, yeah? Yeah? I mean, Rinpoche didn't need to make all this, he did it for us, yeah? Okay? Now we need to use, yeah? We're so lucky, no? Yeah? Então, Rinpoche, né, a gente vamos usar essa energia que está aqui tão incrível, vamos sair do sofá. Like, sorry, I saw all of you like meditating with the cat, the dog, the foot up in the air, eating. No, now we need to like sit a bit like this, no? Deitado, com o gato no colo, comendo alguma coisa, com os pés pro ar. Então agora está na hora de sentar um pouquinho de Inclusive, o retiro da Lama Caroline vai poder ver por aqui no telão. Vai ter isso. Oh, okay, yeah, okay, good, good, yeah, good, para thanks. todo mundo se reunir e gerar essa energia junto. Okay, good idea, yeah. Okay, so thank you. See you tomorrow. Huh? Okay, okay. Nimo dele sendele nime kuya dele shin nim sentatu dele pel kuncho sungi jingilo kuncho sungi nudruso kuncho sungi tashisho de sol a sol, a noite ao meio-dia, possam-nos três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam-nos três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam-nos três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Obrigada. Até amanhã. Obrigada, Laura. This is your Zohar.
Oh, I'm going to put it in the library upstairs, yeah? We put it in the library? Okay. It's written in Aramaic, but I can read it because